Fala, galera. Começando mais um Respeita a Minha História podcast. Você que está acompanhando a gente aí, hoje a gente está gravando agora aqui o nosso episódio 11. Não é isso, Romário. Nosso episódio 11. E você que acompanha a gente, está acompanhando a gente aí desde o início, compartilha aí os nossos vídeos, segue no YouTube. Tá cada dia mais legal, mais interessante, convidados especialíssimos aqui, a gente está caprichando e, graças a Deus, o pessoal está aceitando o convite, o gabarito está só subindo, o sarrafo está só subindo, e é isso aí, galera. Vou passar a bola aqui pro meu amigo Bruno. Tamo Bruno, aí. conta pra gente a novidade de hoje, Bruno. Rapaz, é um cara que eu falei assim, não, esse cara não vai vir não, rapaz, esse cara vai vir não. E aceitou. E assim, eu fiquei muito feliz porque eu sou curioso para saber da história dele, de onde que ele veio, como que ele veio, porque eu conheci ele tem pouco tempo e já virei fã. E eu tento falar dele para as pessoas e eu não consigo argumentar assim, parece que eu tô inventando moda, sabe? E é isso, pô. Ernesto Neto é o nome do cara, o cara é pesquisador, cientista, terapeuta integrativo, cara. Ó, é pra tirar o chapéu mesmo. Trocar uma ideia com esse cara aqui, ó. Valeu. Ô, meu irmão, Obrigado satisfação demais de você ter aceitado, né? Ter tirado um pouquinho lá, uma pausa, porque eu sei que o Instituto não para. Não. As suas ideias não param, as suas pesquisas não param. Isso. E, cara, por isso que eu pensei que você não fosse conseguir vir. Eu falei, não, pô, né? Assim, eu falei, pô, não vou mandar o convite, mas ele não vai ter tempo, vou falar assim. Então, pô, tô muito feliz, Obrigado. cara. Brigadaço aí. E, cara, quero conhecer um pouquinho mais do Ernesto aí, das origens até hoje, vamos colocar assim. Obrigado por ter me convidado, é um prazer estar aqui, né? Ainda mais quando você me mandou o convite, eu li o nome ali. Respeite a minha história. E eu sempre comento com meus clientes, né? Que toda autoridade, qualquer tipo de assunto, tem uma história por trás, né? A gente, todo mundo tem uma história por trás. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, criar esse projeto, né? Esse lugar maravilhoso que vocês criaram aqui. E, através de história, nós somos transformados. E eu tenho bastante história para contar. Não vai dar para contar. Episódio 1, 2, como é que vai ser? Muita história para contar. Mas é isso, né? Ali, hoje, finalizamos no... A gente, na verdade, nunca vai ter fim, né? Porque quem pesquisa as coisas e cria ali, né, protocolos novos para, no meu caso, especialista em dores, né? Em dores crônicas, autoimunes e emocionais. E eu vou explicar um pouco mais para onde a gente chegou nisso. Então, a minha história começou quando eu era pequeno, eu sempre fui muito atleta, né? Muito nesse lado de atleta, né? De lutar, de correr, de ser um meninão de rua mesmo, que um pouco essa geração perdeu isso hoje em dia, mas antigamente... Ô, Ernesto, é uma pergunta que normalmente a gente faz no início, mas você é capixaba? Sou capixaba. Capixaba. Então... Eu sou capixaba e da Praia do Canto, né? Ali na Praia do Canto, raiz mesmo, onde não existia nem prédio. E a gente era aquela galera brincalhona ali. E, assim, você vai entender lá na frente que hoje eu sou especialista em traumas. E eu vou explicar aonde isso leva, né, os traumas. Então, querendo ou não, né, a gente foi criado ali na família, né, uma família padrão ali de Praia do Canto, aquela galera ali. E... eu não tive muita paternidade pai de pai, assim, né? Então, fui criado pelo meu avô e sempre fui apaixonado por exército, por armas. Sempre fui muito de seguir tudo que eu fiz, tudo que eu fazia desde a infância, gente, eu era muito focado. Sempre fui muito focado. Enquanto eu não começasse uma coisa, eu tinha que terminar bem feito. Seja fazer até besteira ou fazer o correto. Eu até brinco até hoje. Se eu tiver que fazer uma besteira, eu faço direito. Se eu tiver que fazer uma coisa séria, eu faço direito. E aí minha história começou assim, eu vendo muita gente doente, né, cara? Desde pequeno, minha mãe, ela brigava comigo, porque às vezes eu chegava pelado em casa, porque eu doava minhas roupas pro mendigo. E chegava, ela falava, meu filho, tudo bem, você doar as coisas, você está doando demais, você está chegando pelado em casa direto. E aí já começou até a virar um esporro depois de tanto, assim, que eu sempre quis. Eu nunca fui apegado a coisa material desde pequeno. E eu via as pessoas assim, sofrendo muito, principalmente minha família, que tinha muitos problemas de saúde. Meu avô ele tinha grandes problemas de coração. Então, aquela etapa de você viver dentro do hospital, cara,
e vem uma pessoa dentro do UTI ali, e vê ela passando mal, e infartando. E a pessoa que te criou ali, né? Pessoa que foi o meu, assim, como um pai para mim, e minha mãe também, cardíaca, a família, as pessoas ao redor, nunca tendo saúde, né? E aquele momento ali eu prometi para mim que eu ia lutar para não ter que levar ninguém para me acompanhar no hospital, porque, né, aquele sentimento me doía muito, né? Me doía muito ver as pessoas doentes e a família doente ali, minha mãe. E teve um dia que minha mãe foi fazer uma operação no coração, e ali foi um dos piores dias da minha vida, porque ela ficou, depois do hospital, ela ficou ali mais ou menos uns 30 segundos, 1 minuto, vamos dizer assim, apagada, né? Eu já estava em casa, eu estava sozinho com ela, eu sempre tive esse instinto de salvar pessoas, de ajudar pessoas. Mas você tá falando isso, você com quantos anos? Você era assim? menino ainda? Eu tinha, vamos dizer, nessa idade aí, eu já tinha mais ou menos vamos dizer, uns 13, 14 anos, né? Mas eu sempre fui aquele cara que eu te falei lá, que sempre gostou de lutar, ali e tal, sempre lutador mesmo, sempre muita frescura na vida, sabe? E aí minha mãe ali naquele dia, ali no banheiro ali, eu vi ela desacordada, cara, e eu entrei em desespero, porque sempre fui muito apegado à minha mãe, assim, né? Sempre muito apegado. E ali eu cheguei um momento que eu tive que dar tapa na cara dela para tentar reanimar ela. E dali eu comecei a ver assim que eu ia perder minha mãe muito nova e fiquei meio desesperado. E, querendo ou não, nessa época eu já estava sendo levado a ser um dos maiores produtores de eventos, né? De eventos em geral, né? Que desde a música eletrônica, a sertanejo, a forró e tal. Eu era empreendedor dessa área, sempre fui um cara, desde pequeno, muito empreendedor. Mas essa área de gostar, de ver as pessoas doentes me deixava muito mal. Conta animal, idosos, crianças, gente pobre, família. Então, vivei muito no hospital e falei para mim mesmo, eu não quero dar trabalho para ninguém quando eu estiver mais velho, né? Não quero que ninguém passe por essa situação. Uhum. Então, daí para frente, a minha história é bem grande, vou tentar resumir, né, aqui um pouco, mas eu não entendia muito de Deus, não sabia muito quem era Deus e também nem que era Deus e nem que era nada, na verdade. Eu vivia no meu mundo, era uma cabeça crua, né, em relação à vida espiritual que eu tinha, né? Então, meus amigos ali também, né, nesse ramo, né, do noturno, é complicado às vezes, né, a gente falar que serve a Deus. Na época eu não sabia o que era nada, né? O que era Jesus, o que era Deus, o que era, né, as outras religiões. Mas ali, no meio dessas produções de eventos, que era um cara de sucesso, cada vez querendo fazer um evento maior que o outro, fazendo um evento maior que o outro, fazendo um evento maior que o outro, e vivendo aquela vida noturna normal, né? De que a gente conhece aí, né? Você sabe como é que tá. Então, naquela época, nada mudou, mas eu senti um chamado mesmo, cara, sabe? Um chamado, uma voz me chamando e tal. Isso daí é uma história que, né, que a gente conta, todo mundo quer saber de onde comecei, a minha história começa por aí. Eu recebi um chamado, e eu sempre gostei de tatuagem, imagina, né? Piercing, era novo, cheio de piercing na cara, umas tatuagens já, meu avô não gostava muito da tatuagem, minha família também não, fui daquela época que você era bandido, quando você tinha uma tatuagem, fui julgado pela sociedade, e eu tenho pouca tatuagem, né, na cabeça, tudo, então sou apaixonado, né, era apaixonado por tatuagem, então já tinha esse julgamento na família, e ali, cara, eu comecei a sentir um chamado muito forte, né, e não encontrava resposta, e comecei a ficar meio lelé da cabeça mesmo, falando, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Você quer um chamado muito forte, e aí eu consegui um dia, resumindo, né, porque a história é grande, ver uma amiga minha, eu estava ali num bar bebendo ali, e vendo uma antiga amiga minha, andando com a Bíblia embaixo do braço, fui até ela, e ali eu tive um contato, né, que hoje eu sei que é Jesus, e eu tenho aí, vão fazer mais ou menos 20 anos, mais de 20 anos que eu me converti, e desse momento que eu me converti, eu tive um primeiro acesso, né, uma pessoa que chama Irmã Vasti, que é uma grande amiga minha, como se fosse uma mãezona também, e dali para frente eu fiquei sem nada, né, saí de todo esse mundo de eventos, de noite, de coisas noturnas, e passei um tempo sozinho, né, ali, né, conhecendo Deus melhor, as coisas melhores, e ele me levou para esse caminho da área da saúde, né, e esse desejo da área da saúde,
E de um tempo para o outro, cara, eu comecei eu sempre fui um cara que quis fazer coisas diferentes, coisas que pensar em coisas novas, né? Nunca copiar alguém, não que seja errado, mas eu sempre gostei de renovar as coisas, inovar as coisas. Sempre foi assim, nada que eu faço, a maioria das coisas que eu faço hoje foi tudo eu criei e vou fazendo diferente. Eu sempre lutei muito para ter as minhas coisas, nada. Quem me deu hoje as coisas que eu tenho foi alguém, sempre foi através da minha luta mesmo. E dali fui para uma instituição que chama House, que até o Bruno conhece, né? Um dos frequentadores lá. E dali, cara, eu tive, né, uma visão do que eu tinha que conquistar. Eu já era empreendedor da área da saúde nessa época. Eu já queria que todos tivessem uma vida integrativa num local só, aonde o Bruno, você fosse, e dentro daquele próprio local você conseguiria resolver todo o seu assunto, né? Na parte de nutrição, na parte de fortalecimento. Eu tinha funcional training dentro da empresa, eu tinha pilates, eu tinha loja de suplemento dentro da empresa, eu tinha 15 salas de atendimento, por exemplo, um nutrólogo, um nutricionista, um dentista, não que dentista é hoje, mas um osteopata, um fisioterapeuta. Então eu queria juntar, que você entrasse lá dentro, não buscando os seus problemas crônicos, mas sim buscando a prevenção e entender ali, né, deixar o corpo em forma, para evitando, né, futuros problemas que eu tive o trauma que eu contei para vocês lá atrás, chegar nesse nível. Acabou que esse sonho não foi realizado há muito tempo atrás, vamos dizer, há uns 18 anos atrás, né? Mas nessa época você já estava estudando? Já era empreendedor da área. Certo. Empreendedor, né? Porque eu sempre fui empreendedor. Então eu entrei para esse ramo. Começou por uma história minha do joelho. Eu gostava de pedalar muito, pedalei 120 quilômetros. Quando eu fui levantar da minha cama com um amigo meu, eu não consegui levantar mais a cama. E um rapaz da igreja que eu frequentava abriu um Pilates, que eu não sabia nem que era Pilates. E esse Pilates, ele falou assim, vamos... Não consegui andar, cara. Foi uma coisa horrorosa aquilo para mim, ficar parado. Eu odeio ficar parado. E até hoje tem muito problema no joelho, mas eu me cuido, né, lá na minha equipe. E o Pilates ali foi para mim assim, ele falou, vamos lá tentar. Rapaz, em uma semana eu fiquei bom. Andando novamente e tal, voltei até a pedalar. E eu, como sou empreendedor, falei, cara, eu vou empreender nesse negócio. Vou empreender. Você viu um negócio também. Eu vi um negócio ali e vi que as pessoas poderiam ser tratadas ali. E eu comecei a querer ver uma coisa diferente. E aí eu passando logo da igreja desses Pilates, tinha um antigo Pilates que parece que era o maior Pilates do Brasil, né? De uma grande professora. E aquela clínica gigante de 1.000 cacetados de metro quadrado. E aí eu recebi Essa clínica era onde? Né? É na Rua do Canal, ali. Dunamis, Espaço Saúde. Todas as minhas empresas chamavam Dunamis. Dunamis, né, significa pra gente que é cristão, do poder de Deus, né? E aí, Dunamis Espaço Saúde, Dunamis Personal Training, Dunamis Salão Hatchwear. Eu criei um monte de salão integrativo dentro da clínica, criei um monte de produtos diferentes. Mas aí, cara, infelizmente não deu certo essa integratividade que eu queria naquela época, né? E eu sempre gostei de ter um corpo bom, sempre levar meu corpo ao limite, sempre ter saúde, apesar daquelas áreas que eu já vivi, que era, né, a vida noturna. Então ali começou na Rua do Canal ali, o espaço o maior de todos, né? Enquanto isso eu também tinha outros espaços de Pilates. Como eu te disse, o Pilates para mim começou por ali a minha história, né? Depois, um certo tempo, eu vi que aquela integratividade antigamente não estava funcionando, né? Não estava funcionando, mas a ideia foi boa, né? O coração foi, no tanto que até hoje é o que a gente faz. Porém, do Pilates ali, eu abri um grande Pilates, tinha 3 Pilates, né? E esse dessa clínica primeira, que era a maior de todas, ela tinha um Pilates que cabia mais gente, né? Não chegava ao nível da pessoa que eu comprei o local dela, né? Mas eu vou falar para vocês, foi tudo pela fé, né? Eram valores absurdos para construir e tal, mas era um chamado ali que Deus tinha me dado e eu comecei e finalizando, estava concluído, bombando, mas num certo momento eu vi que não deu certo e comecei a reduzir o tamanho. Nesse reduzir o tamanho, um dia no culto eu recebi de Deus que eu deveria atuar, né? Aí começa a história. Eu comecei... então você se envolveu bastante, na verdade, né? Sim. Só que
empreendedorismo, você falou, você era Só tomava empreendedor. conta ali, né? Era um negócio para você. Era apenas. empreendedor, isso. Mas um negócio visando a saúde das pessoas, com propósito já. Sim. Entendeu? Só não sabia atuar, mas entendia de tudo. Uhum. Só não colocava a mão na pessoa, né? Uhum. Então, igual hoje, eu entendo de muita coisa, mas talvez eu não sou cardiologista, mas eu entendo né, do coração. Né? Não vou operar você, não vou fazer nada, mas eu sei como deixar seu coração saudável e relatar algum problema. Né? Mas, igual na época, eu entendia de tudo, mas não podia atuar. E eu comecei numa área, como massoterapeuta. E tudo ali eu sempre fui assim, muito independente. Então, tudo que eu faço, eu não gosto de ficar... Apesar de falar demais, estou aprendendo a falar menos. Eu comecei na massoterapia. E parecia algo muito simples, né, ser massoterapeuta. Então, eu descobri um mundo além. Eu estudei nas maiores escolas de massoterapia e ali eu vi que o negócio não era nada brincadeira, era muito mais além. Não era nada simples. Não, nada simples. No tanto que me pagou o que eu sou hoje, foi o que construiu a minha vida. E de massoterapeuta ali, cara, eu comecei a ter muito sucesso. Como tudo que eu encostei a mão, graças a Deus, eu tive muito sucesso. E ali começou. Até ali eu não tinha nada de perseguição. A clientela foi aumentando. E aumentando cada dia, mais aumentando. E eu comecei a criar técnicas em cima da massoterapia. Que era o quê? Não era só relaxar a pessoa, mas sim tratar pontos de dores que a pessoa trazia. E aquilo foi chegando a tal nível que o nível que as pessoas me procuravam já não era nível, estou com a dor no ombro, estou com a dor nas costas, eu vim relaxar. Já era trazendo casos assim, olha, tá vindo gente atender com você aqui, que veio falar da dor, mas o cara é outra pessoa, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E aquilo me levou a um dia aos maiores nomes da terapia manual, que chama Joe Rosário e Michael Silva. Eu tive, pela graça do Senhor, tive a oportunidade de ser discípulos dele, e ali eu segui meu caminho quietinho, sozinho, e fui sendo treinado, estudado, e me transformei num quiroprático, né, num quiroprático. E daí por diante, né, não falando de histórias ruins, começou uma perseguição muito grande na minha vida, falando que isso era áreas de outras pessoas e tal, e tudo mais, né, perseguição de guerra de profissões, onde eu sempre fui muito focado no meu propósito, e não sou muito de ficar ouvindo o que falo ou não. E, logicamente, que eu estava legalizado em tudo, né? De quem não deve, não teme. E a clientela foi só aumentando. Eu tinha as outras clínicas, mas eu fazia o meu trabalho ali já sozinho. Né? E a minha clientela começou a se transformar na minha clientela. E em pouco tempo, eu ultrapassei 5, 6 mil clientes. Né? Então, a cada cliente que vinha e tinha resultado, você imagina, né? A pessoa que sente dor, o que ela quer? Ela quer pelo menos 1 minuto sem dor, cara. 1 minuto sem dor. Então, eu sempre não é que eu sou contra a medicação, mas eu sempre entendi que o meu propósito é fazer vocês não chegarem a tomar a medicação. Não chegar na cirurgia. Né? Esse é o propósito, né? Ser contra ou a favor da questão da medicação e da cirurgia. Mas o meu propósito de vida é fazer com que vocês não cheguem lá. E eu sou muito estudado, assim, eu gosto de estudar e no profundo. Eu não consigo... eu não gosto de amendoim, isso aqui vai estar longe de mim. Eu gosto disso aqui, eu vou cair para cima aqui, vou esquecer o resto e vou querer, não é ser o melhor do que eu faço para os outros, mas para mim mesmo, me dedicar naquilo. E dali virei quiroprático e entendi que era a profissão mais séria do mundo. Era tipo uma engenharia do corpo humano, né? E eu descobri também que nessa área eu abriria outras áreas para mim. Então, como eu sofri muitos traumas da minha vida, né, e tal, eu comecei a entender ali que eu conseguia entender que, de acordo com cada trauma, a postura da pessoa era alterada. Com as histórias que eu escutava, né, que você acaba virando um terapeuta. Então, eu busquei me especializar em outras áreas que ligam às emoções, às somatizações, e fui buscando os melhores do mundo para estar perto deles, né, porque informação a gente encontra. Conhecimento é um preço alto que a gente paga. Se eu quero ter o conhecimento do Bruno, eu vou pagar um preço alto para estar o máximo do lado dele. Então, eu comecei a pagar hotel dos meus líderes, eu comecei a pagar passagem, comecei a me aproximar, e ali eu não fui um aluno, eu fui um discípulo. Né? Eles investiram na minha vida, estavam do meu lado, né? E aí eu comecei a me sobressair na profissão,
e fui começando a agregar valor. Então, comecei a estudar emoção, comecei a estudar isso, entrei na medicina chinesa. Aí fiquei 10 anos estudando medicina chinesa, né, num polo que existe em São Paulo. E depois eu fui abrindo, né, medicina germânica, tudo aquilo que visa a autocura do dor, da autocura do corpo. Então, o que eu creio que o corpo é capaz de se autocurar, né? Que a gente perdeu essa capacidade com o tempo, por não ter um caminho e não ter situações que nos levam a ter esse caminho também, profissionais que nos levam a esse caminho. Então, essa sempre foi a minha ideia. Eu fui me aprimorando, e do nome Dunamis, aí eu falei, como sou eu que crio as coisas, né? Eu que pago o preço para ver. Então, sobre ser pesquisador e cientista, o que acontece? Tem várias doenças e dores que... qual sempre foi o meu propósito até hoje? Como eu vou tratar o Bruno mais rápido possível? Né? Como eu vou tirar ele desse estado crônico dele, seja o que ele trouxer para mim. Eu, no meu caso, eu desconsidero nomes que deram às disfunções. Né? Aquilo nada mais é com o sistema que foi alterado para mim, na minha visão. Por isso que a gente tem sucesso no mundo inteiro, foi através das visões que eu cheguei hoje, né? Através das nossas emoções que agrediram o nosso corpo e ficaram alojados, e vai trazer várias disfunções através disso que colocaram nomes, né? Por exemplo, uma dor aqui é o quê? Dor de cabeça, né? Mas você pode tomar remédio, acha que alimenta e tudo. Eu venho aqui, eu sei que pela sua biomecânica está errado, aí eu vou entrar numa história muito, né, muito científica, vamos dizer assim, muito técnica. Aí eu vou desativar um ponto aqui, 2 minutos, sua dor de cabeça some, nunca mais volta, imagina, né? Então, a gente vai criando, hoje o meu propósito é criar protocolos para levar a pessoa a ter um resultado de sair do crônico para ir para a prevenção e manutenção o mais rápido possível. Seja a disfunção que você quiser trazer, né? Então, eu vi que o nível foi aumentando ali do Instituto. Aí eu criei o Instituto Ernesto Neto, né? Eu tive também esse chamado de Deus de estar ali chamando o Instituto Ernesto Neto, porque era através de mim que as técnicas eram criadas. E a pergunta né? Qual é os diplomas que você tem e tal? Eu estudei nas melhores escolas, tive os melhores discipulados, me dediquei, não parei de estudar. A questão eu criei minhas próprias técnicas, eu criei meus próprios protocolos. Então, diante disso, tudo que passou para trás sumiu. Porque de hoje para frente, se me perguntar quem eu sou o Ernesto. Né? As pessoas vêm e falam assim, cara, eu sei que eu tenho isso, e várias pessoas foram tratadas com você e resolveram coisas que veio por causa de coluna e resolveram outras coisas. Então eu queria saber também. Então eu não falo que tem solução, eu falo que a gente vai tirar todos os cofatores que eu aprendi com a vida, que podem levar a pessoa a ter doença, e o final de tudo ela encontrar um reequilíbrio e no mínimo ficar bem melhor ou ser tratada completamente. Então eu criei o Instituto Ernesto Neto e até hoje eu faço ciência e pesquisa através de cada corpo que aparece, através de cada problema. E hoje, quanto maior a disfunção, mais me atrai. E então, para estar comigo, o cara tem que ser da área da saúde, né? E no Instituto Ernesto Neto, meu sonho foi o quê? Agora vai ser diferente. Agora você é enfermeiro, você é biomédico. Mas vocês carregam o biomédico e o enfermeiro dentro de vocês. Mas vocês carregam como é que eu posso falar, gente? A metodologia do Instituto Ernesto Neto de Aprendizado. Você vai utilizar os seus dons diante da sua profissão, diante da metodologia nova, que é restaurar o corpo para uma autocura, entendeu? E aí lá eles aprendem, tanto do meu lado. Não tem como hoje, por exemplo, eu dar um curso do que a gente faz, porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa carrega uma história. Então eu tenho um ditado hoje, toda dor tem uma história por trás, né? Então o que eu me virei, Bruno, especialista, foi em dor e em descobrir a história dessa dor por trás da pessoa. E pelo seu corpo, né? Eu consigo ler o corpo e já identificar a história. Qual órgão foi afetado ali, o que você passou, o que precisa fazer para dessomatizar isso que está dentro da pessoa, que vai gerar o nome das disfunções, né? Mas acontece que no meio desse caminho todo, né, tem outro lado da história que só acredita em medicação, nessas coisas todas, onde a gente sempre respeitou, mas a gente não vai negociar princípios que a gente vê. O que eu vejo na prática, eu não negocio com o que as pessoas acham, né? Eu sei que hoje o Instituto cresceu muito. Nós estamos fazendo um documentário mundial que vai ser lançado no máximo daqui 2 anos. As gravações até a semana passada estavam acontecendo, estão acontecendo o tempo inteiro. São casos que as pessoas chegavam e não tinham tratamento,
né? Nunca acharam tratamento em outras áreas. E que ali no Instituto foram tratadas e hoje estão vivendo a vida normal, né? Logicamente que não depende só do Instituto Ernesto Neto, mas sim da decisão de vida, de querer viver uma vida integrativa, né? Uma vida integrativa, uma saúde avançada, né? É uma escolha mesmo, né? Uhum. Tem gente que, se você perguntar para mim, Ernesto, você é contra o álcool, você é contra o açúcar, cara, essas são decisões. Eu, como líder ali do Instituto, eu tenho que viver o que eu falo. A gente só é autoridade naquilo que a gente é. Uhum. Não é verdade? Eu não posso falar para vocês não comerem açúcar se eu como açúcar. Eu não posso falar para vocês que o álcool faz bem, sendo que eu sei que faz mal, por exemplo. A menos que a pessoa beba, mas a verdade é que não faz bem para o corpo. Né? As verdades ali no nosso instituto, elas são faladas de forma muito clara e sincera. Né? A gente poderia negociar, não, Bruno, tranquilo e tal. Então a gente tenta achar, muitas vezes, a melhor forma da equipe. Por exemplo, se o Bruno gosta de beber ou de açúcar e tal. Eu tenho uma equipe hoje que inicialmente começa o tratamento comigo e vou mandar ele, por exemplo, para uma nutricionista integrativa, que dentro da rotina dele de vida, ela vai encontrar a melhor forma dele viver. Olha que interessante. Uhum. Entendeu? A gente não vai forçar ninguém a mudar nada, mas mudar a sua forma de viver. Aos poucos, você vendo a melhora, você vai chegar num resultado incrível. Né? E diante disso tudo, hoje eu realizei um sonho bem grande. Nós estamos hoje dentro do Alphaville, né? E o Bruno já chegou a visitar a gente lá. É um segundo andar inteiro, onde nós temos muito a crescer ainda. E eu realizei um sonho, né? Além de ter essa equipe toda integrativa, funcionando, e cada dia a gente criando novos protocolos e recebendo disfunções de pessoas do mundo inteiro. Já ultrapassou mais de 50 mil clientes, mais ou menos. E aí você bota aí, né? 10 sessões no mínimo. Uhum. De início, então olha quantos atendimentos de ação. Uhum. Então as pessoas começam a achar até que é mentira mesmo. Uhum. Tudo que a gente faz ali. Às vezes chega uma pessoa de cadeira de rodas, você sai andando, chega uma pessoa com tais disfunções, você sai andando, você sai melhor. Uhum. E aquilo tudo, até as pessoas que estão na recepção, ficam meio assim, meu Deus, né? E uma pessoa tratada de uma forma que ela, por exemplo, está 5 anos sem ser e sai, ela mesmo se divulga o trabalho do Instituto, Sim. né? Uhum. Então a gente é muito receptivo, a gente também é muito sincero na forma de falar sobre, olha, Bruno, acho que você não combina muito aqui com o Instituto, mas eu sei que nós estamos sendo falados no mundo todo, está vindo casos, se você pesquisar no Google ou no Instagram, são casos muito famosos de pessoas, essas pessoas que fazem rifas para tentar o tratamento, que é caro, porque não está achando o tratamento. Essas pessoas, a maioria delas estão conosco lá, estão sendo tratadas. E a gente não gosta de botar nosso nome, a gente faz por um propósito. Nosso sonho, todo o nosso investimento, no que não é pouco investimento, que a gente não tem ajuda de banco, essas coisas. Uhum. Então é com o nosso trabalho mesmo, a gente não tem hora para chegar nem hora para sair, né? A gente se dedica mesmo aos nossos clientes e isso nos satisfaz, saber que a gente vai fazer bem, né, para a vida das pessoas. Então isso nos impulsiona. Então na área da ciência aí agora eu vou estar levando novos artigos científicos que eu fiz. Vai ter um evento, né, vai ser o maior evento já visto integrativo nessa área, 6, 7 e 8 de setembro agora. Eu sou um dos principais palestrantes lá, onde vai ser os maiores do mundo, renomeados nessa área, né, de integrativa, né, e eu vou estar levando, né, os casos de 2 anos de como pessoas de alto risco estão, como foi o processo delas, né, o que nós fizemos para chegar. Aí vai ter, em vários casos diferentes, por exemplo, fibromialgia, pacientes oncológicos, pacientes diabéticos, pacientes com, vamos dizer um nome forte para mulher, candidíase de repetição que todo mundo tem, enxaqueca, essas coisas todas. Eu vou mostrar ao vivo um andamento de antes, como é que era. O que era 80 sessões, hoje é uma sessão, para você ter ideia. Então nós investimos nas maiores tecnologias do mundo também, para mostrar para vocês o atual estado que vocês estão, o que vocês vão acontecer se você não cuidar, né? E o que você trouxe desde quando você nasceu na barriga de sua mãe. Então a gente descobriu 3 ali que eu falo, né? Deus deu 3 coisas pra gente. É o glóbulo branco que nos defende, né? Que a gente perdeu essa autonomia do glóbulo branco, que são as células de imunidade no nosso corpo, com tanto medicamento e tudo que esse mundo está trazendo pra gente hoje, de poluição, né? De toxicidade, essas coisas todas. A libido, né, que é a vontade de viver, né? E a gente, lá o nosso segredo é a limpeza
do terreno biológico, que é onde nossas células vivem. Então, nós temos equipamentos de alta modernidade, investimento em estudo, em conhecimento, que é botar você no microscópio lá e você vê suas células ao vivo, em que ambiente elas estão vivendo. No ambiente a ter doença ou no ambiente a ter saúde. Então, se o seu ambiente, onde elas estão vivendo lá, né, está tudo errado, a capacidade pela tecnologia e o conhecimento que a gente tem é você tendo a decisão de querer mudar a sua vida. Nós vamos pegar todas aquelas tecnologias de todos os lados, juntamente com conhecimentos, vamos montar um protocolo terapêutico sem ser medicamentoso e cirúrgico para você, limpando o terreno biológico. Eu duvido que alguma doença sobreviva num ambiente que não possa ter saúde. Então esse é o nosso grande segredo. É doideira. Não, eu tô falando, eu tô rindo assim, porque foi exatamente, eu fui gravar lá um material que o Ernesto ia fazer uma divulgação, e eu cheguei exatamente, no primeiro contato com o Ernesto, com a clínica, tudo foi exatamente nessa parte que você estava fazendo, analisando o sangue do dentista lá, né? Dentista, sim. E aí ele colocou lá no microscópio 4K e tal, ele falou, cara, aqui é isso. Aí você falou exatamente, né? Assim, um pouco na prática. Explica aí o que você fez esse lá. É o equipamento, então, um dos equipamentos que você falou que investiu. Os processos também, né? Assim, eu tenho um grande parceiro, que é um cientista também, um engenheiro civil, né? A maioria, gente, das pessoas que buscaram na medicina integrativa, que são autoridades hoje, não vieram da área da saúde. Foram pessoas que tiveram, muitos deles, pessoas que tiveram, igual a minha história, uma pessoa, por exemplo, oncológica na família, que só tinha quimioterapia ali para ele fazer, e a pessoa correu atrás de outros conhecimentos para ajudar a esposa, o filho, e se transformaram em terapeutas. São os melhores do mundo hoje, não é verdade? Então, eu tenho grandes parceiros. Um deles é a New Quantic, o Tedalzo. Ele criou esse microscópio 4K, apostou em mim, eu troquei o que eu tinha antigo, caí para dentro do 4K, que é uma evolução muito grande. Então, ali, quando eu pego a sua gotinha de sangue, boto ali dentro, você vê ao vivo no consultório as suas células. Gotinha, cara. Você dentro de você, onde elas estão vivendo. Ali eu vou falar, olha, amado, você está vivendo num terreno fúngico, com metal pesado, suas células estão muito estressadas, ou então aparece lá um terreno propício a ter câncer, um terreno propício a ter diabetes, tipo 1, 2, 3, um terreno propício a você não ter filho, falta de vitaminas, minerais, parasitas estão lá, quais parasitas estão agindo dentro do seu plasma sanguíneo. Você consegue ver isso tudo na hora? Tudo na hora. Nosso atendimento é o mais completo hoje que eu conheço no mundo. São todas as tecnologias, incluindo tudo numa sessão só. Para pensar, eu não conhecia ele, não conhecia o Instituto, fui lá gravar. Primeiro contato com eles foi exatamente isso. Aí ele falou exatamente isso lá e acontecendo na minha frente, eu falei... Aí ele falou, não, se você quiser, tira um sangue aqui, já te falo as paradas, mas tem que estar preparado, porque se tiver alguma coisa aqui, eu vou te falar. Falei, não, tô preparado. Acontece muito isso, né? Eu tive um desafio muito grande. Me dá um endereço aí. A gente teve um desafio no evento que a gente foi, muito grande, em janeiro, Barra de Tijuca, aonde me desafiaram, botaram um telão lá de 1000 polegadas, 4K, nem sei se é 1000 polegadas, às vezes é muito grande. Sim. Eu não sei falar tamanhos, eu sei que é uma coisa muito grande. E ao vivo, fazendo a microscopia ao vivo, e ali a maioria eram gente muito entendida, né, nesses seminários. Sim. E as pessoas fizeram aquela fila gigante para me conhecer e poder fazer a microscopia ao vivo. Eu falei, meu Deus, e se bater algo aqui, eu não consigo mentir. Eu sou um cara muito sincero. Ainda bem que muitas pessoas da minha equipe estavam lá, do mundo inteiro, estavam lá nesse evento. E eu sentado ali, aquela multidão, cara, pessoas famosas, pessoas conhecidas pela internet, médicos famosos e tal. Ah, faz aí, eu quero saber minha análise. E eu acabei caindo para dentro. Aí eu não consigo mentir, arrumei um cantinho da verdade lá para levar o povo. Quando bati aquele terreno biológico que eu falo é realmente uma imagem bonita, onde suas células vivendo, o formato delas. Né, uma viagem. Você fica... É bem bacana. Por quê? Porque você chega com ele deficiente, a gente atua com os protocolos, você sai de lá vendo como está saindo ao vivo. Você mesmo fica impactado. Meu Deus. Por mais que você não tenha entendimento nenhum, você vai falar, isso está diferente do que eu entrei. Está com vida. Está com vida, está melhor. Você vai ver que você entende quando você olha uma coisa que ela está bagunçada,
e olhar depois de uma hora e falar, meu... Então, existe esse processo de autocura do corpo, sabe? E eu não vou negociar com ninguém algo que eu vivo. Se a pessoa não acredita nisso, ela vai a algum lugar que ela acredite, né? Senão, nem ela vai ter a própria cura ali, nem ela vai ter a própria... Sim. Não vai chegar a lugar nenhum, né? E o mínimo ali, a gente conseguir realmente... Hoje nós temos todos os protocolos para limpar qualquer tipo de terreno biológico doente. Seja ele parasitado, metais pesados, radiação... ele está ali com coágulos, né? Ernesto, e a vacina lá? Você vê quem tomou vacina? Sim. O que aconteceu com o pessoal que tomou a vacina? Você é contra ou a favor? Gente, olha só. Qualquer coisa que nós colocamos na boca, aqui tem um doce, não tem? Se você comer esse doce agora e eu botar você no microscópio agora, vai aparecer lá que você está tendo um pré-diabético, talvez, entendeu? Porque ele vai aumentar o pico de insulina e isso vai alterar as células. Então, por isso que eu peço ali um tempo da pessoa não comer, beber bastante água e tal. E eu também, com a experiência que eu cheguei, eu entendendo a sua vida, a sua história, que eu fiz a anamnese antes, o que eu estou vendo lá eu já consigo equilibrar, né? Aconteceu esses dias, uma pessoa oncológica que está buscando suporte com a gente, está bem melhor, né? Porém, algumas pessoas da família, naquele dia que ela foi fazer o exame de microscopia, ver como é que estava o tratamento, ela tinha caído num papo furado, que ela estava no lugar errado e tal, sei lá o quê. Isso deixou ela mal emocionalmente. Alterou todas as células dela lá na hora que botou. Mas se eu não entendo, se eu não perguntei ela antes, o que ela viveu antes de estar ali no microscópio e entender o que ia acontecer, eu ia chegar a protocolos errados, consegue entender? Então esse é o nível que nós chegamos de entendimento, né? Esse é o nível que a pessoa vai chegando. Tanto que hoje sou chamado para ministrar nos maiores eventos do mundo e estou fazendo o curso, né, de microscopia novo aí, baseado na história do Instituto, da minha história. Porque ela chegou lá estressada, então a célula estava completamente. Agora, se eu não sei da história dela e vejo aquilo, eu ia fazer um protocolo errado para ela. Vai falar que ela está doente, algo do Não, você está assim, eu vou ter que fazer isso e isso, mas não ia dar resultado nenhum. Tá? Porque o que eu falo lá no Instituto é que o mínimo é pouco para dar muita coisa. Quando a gente acerta o que tem que ser acertado, inclusive, por exemplo, você chega na minha consulta, olha como é que é. Eu vou te interrogar, vou fazer pichar a sua análise, pela sua postura. Eu sei onde os traumas foram alojados em você. Você tem quantos anos, por exemplo? 46. 46 anos. 46 anos de história. Nós não temos temperamentos treinados bastante para lidar com muitas situações. E cada situação que você não sabe agir nela com maturidade, ela gera uma agressão no seu corpo. Né? Por exemplo, eu estou bem aqui, não estou? Eu não sei lidar, eu não sei lidar com animal morto. Tá? Eu posso perder um cachorro da minha vida lá. A minha postura é fazer isso imediatamente. A partir que ela já mudou aqui, ela já mudou todo o meu sistema. E aí 90% de diagnósticos podem ser errados por causa dessa agressão postural. Isso é o nosso segredo. Então, o terreno biológico dela ali, ela alterou aquelas células dela ali. Se eu faço um protocolo para ela errado, ela perdeu o dinheiro dela, eu não ia ter resultado, nada ia funcionar. Então, ali no Instituto, isso que é o bom, que a gente está o tempo inteiro, dia após dia, fazendo ciência, provando na prática e criando protocolos mais eficazes, seguros e com custo-benefício para os pacientes. Porque se eu fosse cobrar cada coisa que a gente faz separado, olha só que você entra lá dentro, o que a gente faz. Primeiro eu te analiso inteiro. Depois eu analiso sua postura. Depois eu te coloco no microscópio para saber onde suas células estão vivendo. Depois eu faço um teste de incompatibilidade alimentar. Tudo que o seu corpo aceita ou não você colocar para dentro. Se eu não tenho compatibilidade com esse amendoim, quando eu botar ele na minha boca, ele vai me inflamar, porque não tem compatibilidade, o corpo vai reagir contra isso. Então, isso é uma análise, uma das mais completas que a pessoa devia saber. Tá? A gente analisa a ressonância do seu corpo. A gente tem equipamentos lá que contém uma frequência de um órgão saudável. E tem um equipamento que vê se esse órgão saudável está compatível com o seu órgão que nós estamos testando. Se ele estiver saudável, vai dar ok. Se ele não tiver frequência de um órgão saudável, ele vai dar negativo. A gente vai anotando ali, ó. O coração dele não deu frequência, tal. Aí vai aparecer um 5, 6, por exemplo. Mas não é os 5, 6 que estão com problema. É um que está com problema estragando todos os outros. Então é muito diferente nosso jeito de atuar, porque fomos nós que criamos a nossa forma de atuar. Entendeu? Entendi. Então a gente chega a conclusões ali, ó, querido, você não está com esse monte de problema.
a gente consertando isso daqui, tudo Vai resolver voltar ao todo o normal. resto. Então, a pessoa tem um resultado muito extremo. Análise de parasitas, que no sangue a gente não tem como fazer pela fezes, essas coisas, não existe no terreno biológico. A gente vê que o terreno está parasitado, mas não sabemos quais, né? Porque a imaginação das pessoas é que os parasitas estão só dentro do intestino, não é. Está no corpo inteiro. E eu te garanto que 90% dos diagnósticos também são errados, porque a maioria das doenças autoimunes sempre tem um trauma e um parasita envolvido, né? É outro dilema nosso. Então, quando a pessoa chega lá, a gente apresenta um slide para ela do processo que ela vai passar, né? Do processo que ela vai passar. E ali, diante disso, tem as terapias já básicas nossas. Praticamente é derrubar você e montar de novo, e o que ficou a gente vai cortando os cofatores até a pessoa encontrar um equilíbrio. E a gente vê a transformação muito mais rápida hoje. Hoje eu garanto, 80 sessões é uma sessão, cara. O que era 80 sessões compara a uma sessão hoje. Isso você pode dizer de quanto tempo para cá? É muito rápido. Cada dia que a gente está ali, cara... A evolução é grande. Começou a ser maior, né? Demorava, né? Por exemplo, nervo ciático. Todo mundo chama de nervo ciático. É um problema que muita gente tem. Né? Eu tenho aqui uma listinha para falar para vocês de várias coisas. Nervo ciático, hérnia, paralisia facial, suporte ao câncer, suporte ao diabetes, enxaqueca, constipação, fadiga, cansaço, insônia, não ir no banheiro, né? São todos cofatores que te levam à doença. Primeira coisa que eu pergunto, como é que está o seu intestino e seu sono? Não durmo e não vou no banheiro todos os dias. Amado, ali já complicou todos, sabe? Tô complicado, então. Então a gente Já tem tô que quase seguir. morto. A gente tem que seguir um fluxo que vai dar um resultado mais rápido. Então, cada dia é um estudo. Olha, se eu mexer nisso primeiro, para depois mexer nisso primeiro, mas as minhas conclusões foram que, sem eu tirar os traumas que agrediram o corpo da pessoa, nada se adianta. Por isso que nós damos tantos resultados nas pessoas. Como é que eu explico? Não explica, só ele. Ele Ele tinha que vir falo, mesmo cara, eu explicar. tento explicar o que é o Ernesto, ele mas tentou eu não me explicar. consigo. Né? Aí eu levei o João lá, o João virou fã. É. O João daqui a pouco tá aí também. Falou, pô, marca lá, bicho, eu tenho que ir lá, Não, eu tenho que ir, pô, ele vai salvar minha vida. Ernesto. Desculpa Bom. aqui, porque, pô, a gente faz gravação de conteúdo pro Ernesto e tal. Ele falou, não, eu posso ser cobaia, cara, ou antes. Antes e depois vai ser um exemplo muito bom pra ele. Maravilhoso. Mas me conta aqui, vocês estão lá no Alphaville, é uma sede nova, então? Tem 6 meses vai fazer. 6 meses, isso que eu ia perguntar. E qual que é o tamanho você falou que tem um segundo andar inteiro, mas qual que é o tamanho da sua equipe hoje? Quantas pessoas trabalham com você? A minha equipe hoje, por completo, daqui no estado, né, que eu tenho discípulos que eu falo na área da saúde, discípulos é o que imita o que eu faço, né? Então, você pode ser biomédico, mas aprender comigo algumas coisas, usar dentro da sua biomedicina ali, né? Porque, por exemplo, eu como terapeuta integrativo, eu sou quiroprático, eu sou homeopata, né? Eu sou neurocientista, então eu sou dentro da terapeuta integrativo é um cara que tem uma série de técnicas, né? Aonde ele consegue ser integrado, resolver praticamente ali, entender de tudo. Isso existe várias pessoas que já pegaram esse know-how com você e aplicam em determinados outros estados, sim, países. Países, tem fora do país, fora do estado, e aqui nós somos em 7. Né? Aí, assim, de equipe do Ernesto, se montar dos dentistas, nós passamos para 12. Tá? E aí tem a gestora, tem as terapias complementares, eu criei um plano de saúde do Instituto, que você vai lá para... Não é só para tratamento, é para antecipar o seu tratamento, você se prevenir e fazer as análises do que você pode estar tendo e pode vir a ter. Porque todo mundo tem uma dor primária, que é a principal. Meu ombro está doendo muito. E lá a gente não negocia. Ok, seu ombro está doendo muito, mas a culpa não é do ombro, está vindo por um completo. E a gente deixou, né, de negociar o nosso trabalho. Porque se a pessoa quer apenas maquiar o problema, ela pode buscar o outro local. Lá eu vou achar o que está causando aquele problema nela, aquela disfunção no ombro dela, que com certeza veio da postura errada, mas a postura errada veio por causa de quê? Por causa do trauma. Então essa é a nossa metodologia. Se a pessoa não crê na nossa metodologia, ela não precisa, não vai estar lá. Tem que buscar outro lugar. Então assim, a gente trabalha muito por indicação e tal. Então dentro da Alphaville, para você ter ideia ali, foi um desafio para a gente. Porque as pessoas acham, tem que morar na Alphaville, tem que passar por segurança,
como é que é? Muito longe, tem essa ideia. Sim. Gente, é 10 minutos de Camburi e é 15 minutos da onde eu era, né? E a maioria dos nossos clientes são de fora do estado e fora do país. Então, quem busca realmente querer a saúde, ela vai até o local. Então, foi primeiro acreditando em Deus, eu e minha esposa levantamos aquilo do chão, não tinha nada, e não paramos de crescer, pela glória do Senhor, e estamos abrindo a lateral agora, que no total vai chegar aí mais ou menos a 800 metros quadrados. Né? Vão ser mais de umas 15 salas, mais uma sala que cabe 8, mais um consultório de dentário que eu construí, de dentista biológico e de dentista padrão e também de estética, né? De dentista que faz estética facial. Nós temos hoje uma equipe de três dentistas, né? Um biológico, um que mexe com criança, estética, e um que mexe com implante, essas coisas, sem ser biológico. O biológico ele é meio da nossa área, só que dentista. Então nós temos uma equipe hoje de alto padrão, nutricionista integrativa, massoterapia integrativa, que nós inventamos, não é só você vai para relaxar. É usado equipamentos de alta modernidade em você, que vocês ainda não conhecem, muitas das pessoas, por exemplo, hidrogenoterapia, ozonioterapia, produtos que desinflamam o corpo, né, de uma forma natural e muito rápido. E suplementos também, que são o que um medicamento faz com efeito colateral. Nós temos suplementos que atuam da mesma forma sem efeito colateral, mas isso muitas vezes é duvidoso para quem não conhece, e está tudo muito novo. Eu não discordo das coisas e também não sou contra a medicação, gente. A pessoa não conhece isso, também não é do dia para o outro. No nosso tratamento que nós vamos levar a pessoa, que a pessoa quer viver sem dor imediata. A maioria das pessoas querem. Então a medicação nunca tem que deixar de existir, né? E ali, na verdade, o meu sonho é construir uma vida integrativa, que você chegue lá e fale assim, Ernesto, eu vim aqui para saber o que eu tenho, para mim não ter nada, para mim evitar futuras situações. Né? E isso acaba incluindo, gente, os traumas que eu tive. E aí você fala assim, Ernesto, você é contra tatuagem? Não, cara, eu sou apaixonado por tatuagem. Mas a maioria de tatuagem e cicatrizes, atrás da cicatriz tem um trauma, e atrás de tatuagem, de muitas tatuagens. Você pode ter feito porque você gosta de uma coisa, mas quando eu te olho e enxergo essas tatuagens, eu sei sua vida. Posso dar um exemplo, por exemplo? Vamos ver que eu vejo um passarinho aí voando em você. Eu posso dizer que em algum momento você foi aprisionado. E no momento que você foi, né, liberto daquela situação, você fez um passarinho, porque passarinho é livre, por exemplo. Estou dando um exemplo, só para você chegar no... Pensei que você já estivesse adivinhando dele. Mas, olhando ele aqui, eu sei muito da vida dele já. Aí, ó. Tu não conta pros outros, não. Mas, assim, pela postura dele, já dá para chegar a bastantes conclusões. Imagina eu lá, ele quer furar aí, olha o seu sangue. Mas eu na hora eu ia falar... É mesmo? O quê? É bom, né? Eu bolei. Mas aí a pessoa fala assim, mas você é todo tatuado. Sim, cara, eu era todo traumatizado, porque como eu não tive muito acesso... Eu vivi na sociedade de rico. E eu não era o rico. Você tá entendendo? Sim. E então, eu, era o humilhadinho da história ali. Isso tudo eu descobri, gente, hoje maduro, né? Sim. Então... Mas você era o revoltado ali. Não revoltado, mas com vontade de vencer. Entendi. Entendeu? Com vontade de não depender de ninguém. Sua revolta foi pra esse lado, né? Foi pra esse lado. Ser bom, e aí eu jurei também, nossa época, eu acompanhei, eu tomei uma surra, né, do pai ali. E a partir daquele momento eu falei, ninguém nunca mais me encosta a mão. E rapidamente eu já era graduado em luta, contei para ele que antes de começar, né, que eu também sou instrutor de armamento e tiro já há muitos anos, né, que era um hobby, mas acabou se virando algo muito sério. E eu adoro atirar essas coisas, né? Então já sou um cara meio separado, assim, não de andar com muita gente, também porque eu não quero, porque eu tenho um propósito, né, cara, de ir ali, sigo ele. E até descansar para mim é estranho, mas a gente precisa descansar, tá, gente? Então, é estranho. Você consegue? Eu tentei agora viajar com minha esposa agora para descansar. Eu fiquei mais no quarto lendo do que descansando. Mas eu tenho meus momentos com Deus. Eu saí lá com a canoa, no Flabanhon ali, né? Que andei, descansei, peguei um sol, mas eu sigo a vida integrativa. Eu vivo o que eu falo para vocês. Se eu não estiver vivendo, eu não atendo. Tá? Eu não atendo. Até mesmo que nesses grandes eventos... Eles falam, deixa eu ver o seu sangue aí, como é que é? É mesmo? É um querendo, né? Existe, mas existem as pessoas boas, gente. Estou falando, né, que existe esse lado. Então, assim, na minha clínica lá, vocês vão achar, nossa, mas que ignorância. Não é ignorante. Mas é normal, não, sem querer te cortar, que assim, as pessoas têm a curiosidade que é uma coisa, assim, para muita gente é novo. Por mais que você esteja nisso aí há muitos anos e desenvolvendo e evoluindo,
Pra mim é uma novidade. Eu acho que eu acredito que pra muita gente que tá acompanhando também. Sim, eu acho assim que por exemplo, respeita a minha história, né? Uhum. Todo mundo vê onde a gente chegou, mas não sabe o processo. Exatamente. Né? Que a gente demorou para chegar. Uhum. Por exemplo, a gente não para, sabe? A gente não para de investir em novos equipamentos para vocês. A nossa não é um vício, é um vício. Gente, vamos botar o nome vício, mas é um vício de curar pessoas o mais rápido possível. Uhum. O meu sonho é que você chegue lá no problema que demorava 10 sessões e resolver em meia hora. E isso também é estranho para a pessoa, tá? Porque Eu ia te pedir até alguns exemplos, porque eu fui lá algumas vezes e eu vi algumas situações, e você também mostrou alguns vídeos e tal. Eu falei, cara, não é possível. Porque falando assim, parece que não, será que é isso? Uhum. Eu queria que você contasse alguns casos e tal, de situações que eu acho que vai ficar mais explícito. o que mais acontece assim, imagina uma pessoa que chegou na cadeira de roda, né? Quando eu olho para as pessoas, pela minha experiência, conhecimento e muito atendimento, e ali essa dedicação, eu sei aonde essa estrutura vai parar. Entendeu? Qual dor vai ser gerado mais futuro e tal. A autotecnologia é para antecipar o passo para me ser mais assertivo. Uhum. E aí eu vou criando técnicas para ser mais... o protocolo dá mais resultado para você no menor tempo possível. Mas vamos lá. O que você chama de protocolo é o tratamento. Porque de acordo com o que eu vi em tudo, eu vou falar, olha, a primeira sessão você vai passar por isso, a segunda por isso, a terceira por isso, na quinta você vai pular de 2 semanas, depois mensalmente você vem aqui para segurar o resultado que a gente criou em você e você... Aquilo que eu te falei, nós temos temperamentos. A cada dia que se passa, a gente não sabe se a gente vai brigar com a esposa, se a gente vai não saber se vai receber uma crítica e ficar mal, né? Porque a gente está em eterno processo de evolução. Uhum. O nosso temperamento não é para aguentar muita coisa, isso afeta a nossa postura, né? Então, aquilo que eu te falei, a vida a gente não sabe o dia de amanhã. E outra coisa, existe, quando você chega lá com a dor de coluna muito forte, o que acontece? O que as pessoas mais falam? Nossa, Ernesto, eu nunca vi tanta dor no corpo aparecer. Não é tanta dor no corpo aparecer, você está pagando as contas agora. Tá entendendo? O corpo, ele começa, você não está vendo. De repente ele começa a chorar e existe a dor primária, a dor de cabeça, por exemplo. Tem gente que tem... A maioria das pessoas lá chega com enxaqueca, tomando 20, 30 remédios e não dá jeito. A maioria é assim. Eu tomo esse tanto de coisa e não dá jeito. Eu quero tentar uma coisa nova. A gente é a coisa nova. É sempre a coisa nova. Nunca é o antes do problema. A gente tentou de tudo para chegar na coisa nova. Houve umas doideiras, quase querer matar a gente, assim, brincando. Hoje não, hoje o negócio mudou. A gente já sofreu muito, né? Então, assim, então essa dor de cabeça, quando passa, a gente avisa, querido, essa dor de cabeça chama tanta atenção de você que não é por causa disso que você está com outros problemas no corpo, não. Então, quando a gente tirar a sua dor de cabeça, vai aparecer a dor secundária, que é a dor na lombar, por exemplo. Aí a pessoa fica, nossa, Nelson, minha dor de cabeça curou, mas começou a doer meu pé do nada, esse tratamento. Então, a gente tem, sabe, a gente está aprimorando cada vez mais como fazer você entender o processo que o seu corpo precisa passar. Não existe um tratamento eficaz sem você passar por um processo. Senão é melhor você ficar na medicação tampando só com a veneno mesmo. Entendeu? É uma decisão, né? Passar pelo processo em tudo na nossa vida é uma decisão, né? E então depois que você passa pelo processo, eu estou passando por um processo que estou com problema de vazão no dente. Porque lá no microscópio a gente vê as bactérias do dente que estão Eu fui fazer a cobertura desse processo. E o dentista dele não sabia. Eu não sabia. Ele sabia o que era, ele foi meio que, tipo, testar ele. Isso, eu testei ele, porque minha equipe, ela tem que passar por tudo que a gente faz em vocês e tem que estar bem. Ele já sabia o que era o sintoma, mas o cara não. Ele falou, vamos fazer o processo, e eu filmando isso. Vamos fazer o processo aqui para ver se ele descobre o que é. Isso. E eu pegando o depoimento deles, tipo assim, antes, durante e depois. E ele foi o que mais passou no teste. Impressionante. Ele é uma autoridade mesmo no que ele fala, e ele é autoridade no mundo mesmo, no que ele faz. Juarez, doutor dentista biológico Juarez, que trabalha na minha equipe. Enfim, me perdi. Mas você estava falando que você tem um dente aí. Aí no dente, eu com a minha vida integrativa que eu vivo, de não comer carboidrato, açúcar, essas coisas todas tal, aguentar atender esse tanto de gente que eu atendo também, e eu não posso falar com você, por exemplo, de uma doença grave, se eu não tive ela, sei curar e tenho autoridade e conhecimento para tratar. Então,
eu com esse dente, cara, eu tô sem comer carne. Entendeu? Como eu faço uma dieta cetogênica sempre, jejuns intermitentes de 24 horas, jejuns grandes, já é uma vida minha, já é um estilo de vida. Então, sempre disposto, sempre atendendo ali 40 pessoas por dia. Outra coisa que também pergunto, 40 pessoas por dia, sim, eu começo, a minha equipe entra, eu vou para outra sala e assim vai indo, até chegar à noite, de manhã até à noite. E isso tem mais de 15 anos, então você conta, né, o tanto de coisa que eu já vi na vida. Então, aí meu dente estava machucado, estava entrando, né, comida e bactéria para dentro, estava me aterrorizando no meu terreno biológico, onde minhas células vivem. Uhum. Aí eu falei, poxa, cara, vou parar de comer carne para solucionar meu problema. E entre esses dias, tem 2 semanas que eu estou comendo carboidrato, cara. Rapaz, parece que, assim, né, meu estilo de vida mudou, mas mudou para pior, no meu caso, né? Carboidrato, assim, comendo coisas que eu não comia, por exemplo, né, massa, essas coisas. Cara, eu tô uma outra pessoa, tô fadigado, cansado, com dor, com um monte de coisa. E aí eu falei, não, Juarez, hoje você vai arrancar esse dente que eu vou voltar a comer a minha dieta padrão, que eu não posso estar assim, não. Então a gente tem que ser o que a gente fala, né? A gente luta por isso. Então na equipe, às vezes muitas pessoas não duram na minha equipe porque eu não posso aceitar você querer viver dentro de empresa que fala uma coisa e você viver outra, entendeu? E tem outra coisa também, às vezes você chega lá, eu tô vendo a sua postura assim que vai futuramente, se você fizer tal tipo de exercício, pode romper o seu ombro pela biomecânica errada, tá? E aí você está falando da dor que está aqui no dente, por exemplo. E eu estou vendo algo que vai acontecer pior. É um desafio para mim também. Que a gente vem aprendendo a falar. Amado, primeiro vamos mexer nisso daqui, porque isso é mais importante. Mas eu tô torto aqui? Não, você tem protusão de ombro, né? O ombro mais para frente. Então, sua musculatura ela vai trabalhar de uma forma errada. Mas o que levou o seu ombro a ficar assim? Você pode achar várias coisas, mas no meu ver, são traumas que agrediram sua postura, como a dele, como a minha, como a de todos. Né? Esses dias aí eu não estava bem, eu sou terapeuta, mas né, se eu fosse bem o tempo inteiro, eu não curava, não tratava as pessoas. Né? Então, mas só que o meu nível hoje de processo seria um pouco mais pesado, né? Vai aumentando o nível, né? Tava com escoliose, me deu na hora, né? Fiquei com escoliose. Aí começa a doer uma perna, começa o ciático a atacar, começa um monte de coisa a vir. Mas só que essas mudanças de biomecânica, essas coisas, gente, você não andaria num carro com a biomecânica errada para viajar 20 mil quilômetros ou 1.000 quilômetros. Uma hora vai dar uma pane, né? Todo mundo faz revisão em tudo. Se um celular hoje, um aí cair no chão, no outro dia está num conserto, né? Então, a gente que precisa de mais conserto, a gente não para um pit stop para se consertar. Eu tenho esse problema sério. Eu só vou no médico, só faço exame na hora que eu tô podre. E quando a gente tem propósito, cara, ir contra a maré, mas quando tem propósito, é um incentivo para mim cada vez mais difícil conseguir levar vocês a irem lá para uma prevenção e uma manutenção. Né? Mas sempre que a gente olha para o cliente, a primeira coisa que a gente olha nele é retirar ele de futura cirurgia. Esse é o nosso foco. Depois a gente começa o tratamento dele. E todos já têm entendido isso. Vai ser uma nova publicidade que vai sair agora. Tudo relacionado a isso. Nós cremos que já existe hoje uma quantidade de pessoas que já está vivendo isso está se espalhando. Né? E com a outra medicina e com a gente, eu creio que as coisas vão dar muito, muito certo futuramente. Ernesto, aí você comentou que vocês criaram agora não sei se foi agora, mas você pode falar pra gente, um plano de saúde de vocês. Que é um plano mais para a pessoa ter e ela preventivamente ela poder usar, ter acesso à clínica de vocês. Esse plano é assim, você às vezes compra um pacote com a gente, como é que funciona? Em média, você é atendido por mim em algumas sessões e eu te mando para a equipe para ficar melhor custo-benefício para vocês, que é uma equipe de alta qualidade, de alto padrão, e não preciso do Ernesto estar com você o tempo inteiro, a gente está sempre vendo o seu caso junto. Então, esse atendimento é 3 comigo e 5 com a equipe, é mais ou menos sempre assim, entendeu? De 5 sessões a 10 sessões. Agora, se eu vejo que o caso é muito grave, é um suporte oncológico, um suporte mais grave, aí talvez seja só eu na sessão. Né? Ali tem que fechar um pacote só comigo. Mas o pacote só comigo já inclui todas as tecnologias juntas. Então, o que a gente criou? As terapias complementares. Onde as terapias complementares, elas antecipam o seu processo com a gente, com o terapeuta, com o seu tratamento, antecipam, né, o resultado muito rápido. E se você não quer fazer e já chegou, já tiramos você do estado crônico, você pode ter esse pacote também para estar indo lá, para não ficar doente, ou você não quer fazer o pacote com a gente, mas quer ter mais saúde, né? Usar coisas que você não sabe que existe, para limpar
seu metais pesados do corpo, e você tomar 1 hora de hidrogênio, o maior poder antioxidante do mundo, né? Você fazer uma terapia com ozônio. Então, são coisas que ainda não chegaram até vocês. E lá nós temos a área de enfermagem, a área da biomedicina, a área, né, dos terapeutas integrativos, dos dentistas. Então, eu comando uma equipe, né, geral, e são coisas que não chegaram até vocês, que depois você vê o resultado. Porque precisa, pelo menos na primeira sessão, para a gente ver os melhores, a forma que você vai utilizar os equipamentos, quantas vezes, quantas horas. Então, não sei fazer cálculo, mas quantas horas a gente tem no mês? Ixi. 24 vezes 30, né? Uhum. Dá quanto? 600 e alguma coisa de horas. 720. Vamos lá. Se você botar 4 horas por mês para você ter uma vida impecável, a gente não consegue. Olha o tamanho da nossa disciplina. Olha o tamanho da nossa disciplina, cara. É verdade. Entendeu? Então, assim, se a gente não tem saúde, a gente não consegue cumprir o nosso propósito. Seus vídeos são maravilhosos. Se você sabe a dificuldade de gravar seus vídeos maravilhosos. Se você não tem saúde para segurar aquela câmera ali, correr para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, não vai ser nada bom. Mas né? Então, tenha saúde, busque ter saúde, que se o seu propósito vai ser realizado com não fazer o contrário, com igual eu excelência. faço. Na hora que passa mal, você vai. E aí, no caso, a pessoa que tem acesso a esse plano, ela faz esse O plano. que aconteceu com esse plano? Esse plano, ele é muito barato. Se eu fosse cobrar cada terapia, seria R$ 1.200 uma hora. É aí que eu queria chegar. Ele sai a R$ 350 4 vezes no mês. Praticamente de graça. Então, se é R$ 350, você tem 4 atendimentos. 4 atendimentos, aí você paga ali anual, entendeu? Para você ir. A 4 atendimentos numa sala de terapias complementares. Né? Você vai utilizar os equipamentos, tal, tudo, vai restaurar o seu corpo e muita coisa. E se a pessoa não tem o plano, ela vai lá, ela tem essa consulta, é 1.000 e... Essa é a primeira consulta que vai lá, essa análise que faz, que bota no microscópio 4K. Na verdade, hoje a gente todo mundo abriu... chega lá de cara, você já faz essa análise tecnológica e tal. Sobre valores a gente não pode falar porque a gente tem a inteligência artificial que já pega você e vai te jogar. Mas hoje, em média, uma consulta inicial que está promocionada é R$ 450. Entendi. Onde usa tudo, para justamente trazer o novo para vocês. Mas a média da consulta é 1.200, mas está por 450. Com meus terapeutas, 250. Tá? Então a pessoa fica ali, ela investe um valor ali para sair do crônico, depois ela só se mantém. Só vai fazendo a manutenção. Isso, a manutenção. Agora a terapia complementar é um pacote diferente. É de R$ 350, onde você pode ir lá 4 horas, né? Uma vez na semana, ficar 1 hora, e utilizar os aparelhos mais modernos do mundo para restabelecer a sua saúde, e você pega e vai embora. Mas muita gente, a gente peca, a gente não tem tempo para tudo. E não pensa que a nossa saúde estando melhor, o nosso tempo vai estar melhor, as nossas coisas vão funcionar melhor, porque quando a gente está mal, gente, eu explico isso, quando a gente está mal, a gente não está mal só a gente. O nosso filho fica mal, nossa avó fica mal, nosso negócio vai embora, você briga com o seu sócio, é separação, é um monte de coisa. E tem coisas que vocês não sabem. Às vezes muitas pessoas estão aí achando que estão em depressão, até mesmo bipolaridade, um monte de coisa. Tá todo parasitado, não sabe como lidar com isso. Aí toma remédio para depressão, acha que está doido, acha que o outro está doido. Então a gente vai chegar, se a gente está doido mesmo, pode limpar você, destruir tudo. Aí vai ver se é doido, vamos ver se, né? Porque... Doida a maneira de falar. Hoje a gente vive... Aqueles sentimentos, isso aqui é doideira, muita doideira na nossa mente, né? E como é que é assim para você? Porque hoje, acho que está mais em alta justamente isso. Pânico, né? Pânico, a crise do pânico, você perguntar, hoje é o maior problema. Não, e hoje tem remédio pra tudo. Remédio pra você dormir, remédio pra você acordar, dopado, cara, né? remédio pra você ficar ligado, remédio pra você ter atenção, remédio pra você tomar remédio o dia inteiro. Pesadas. Mas olha só, quando você chega lá, cheio das medicações, a gente não é autoridade de tirar remédio de ninguém. Tá? Porque a autoridade é da medicina e do paciente, do médico que passou ali a medicação para ele. Mas o processo de cura que a gente leva para a pessoa, o processo da autocura do corpo da pessoa, ela mesmo vê que não precisa mais das medicações. Ela começa a ver, porque nem os medicamentos estão mais fazendo efeito na pessoa. E, então, com os medicamentos, por exemplo, uma pessoa que não dorme, aí se eu tentei de tudo. Tirei lá, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, analisei por que ela não dorme, passei a suplementação correta, aumentei o suplemento, aumentei isso, mudei a rotina dela, fiz tudo para cima, não adiantou. Aí eu falei, amada, vai se medicar, que é melhor se medicar e dormir do que não dormir. A gente tem que ter plano, tem que ter estratégia. Aí você dormindo, a gente vem limpando e depois sai desmamando a medicação.
Então sempre a gente vai ter uma estratégia para o cliente. Então, assim, você não é radical, vocês, né? Não, de forma alguma. De forma alguma. De forma alguma. Até mesmo eu experimento até as medicações de saber o efeito colateral que a pessoa tem. Tem muitos senhores lá que chegam lá, a pessoa está com 20 listas de medicação, né? De um pai seu. Aí tá todo mundo julgando o cara. Aí eu falo assim, querido, toma um só que ele toma aqui, que eu vou te falar, e vê como você acordar amanhã. Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender também o lado da pessoa, sabe? Então vira um ciclo, cara, epigenético. Epigenético eu falo que nós três vivemos aqui, vamos dizer que nós três somos irmãos, nós estamos comendo aqui, ó, duas coisas diferentes aqui. Tem 2 amendoim e tem aqui esse doce, Certo. não é verdade? Sim. A genética, tá bom, cada um acredita no que quer. Ok, existe coisa genética, mas eu prefiro acreditar na epigenética. Nós nascemos aqui, são 3 irmãos. Eu e ele que só comem esse amendoim. Você foi para os Estados Unidos, só come esse doce aqui. Vamos fazer um exame de sangue, vamos ver quem tá ruim e quem tá bom. Ó. Né? Essa aqui foi a vida que você levou e a epigenética que nós vivemos junto, o que nossos pais colocavam na mesa, as emoções que eles viveram, a gente viveu junto, sentando na mesa comendo, almoçando. Se teve muita briga no local, se teve muita paz, se teve beijo, se teve tal. Isso tudo a gente vai carregando e a nossa biomecânica vai sendo agredida por conta disso. Aí lá nos slides eu mostro, né? Essa agressão postural e a partir dali 90% dos diagnósticos podem ser errados. Então eu prefiro acreditar, vamos destruir a sua história, botar o seu corpo no lugar, botar suas células vivendo num ambiente local. Nós temos nossos protocolos padrões, onde sempre leva a pessoa, dificilmente ela não ficar melhor. A não ser os casos muito graves, que infelizmente ela vai chegar ali na fase final, pelo menos sem muita dor. Mas a gente comeu aqui esse tipo de coisa, eu e ele, o tempo inteiro. Isso aqui não tem açúcar. Nós dois não vamos ter diabetes. Você, porque comeu isso aqui, ó, isso foi escolha sua, não foi genética. Foi o que você resolveu viver, o seu estilo de vida. Então tudo pode mudar. Sim, né? sim. Existem coisas genéticas, sim, mas eu não sou estudado bastante para falar sobre isso. Eu falo sobre o que eu sou mais autoridade, estudei, tenho conhecimento e dou resultado. Então, eu acredito mais na epigenética, né? O ambiente aqui tá bacana. Essa conversa tá legal, aqui tá demais. O nome, quando você me chamou, esse nome, eu falei, nossa, né? Que bacana. O Bruno é uma pessoa muito bacana, você também te vendo. Então, esse ambiente tá legal. Mas ele também poderia não estar legal. Poderia estar aqui um cara querendo discutir com você, querendo Duvidar, sei o quê, a gente acabar entrando numa conversa aqui que não provém. Fica agradável. Então, esse ambiente, imagina você viver num ambiente desse há 20 anos. Você vai ficar igual. Há 10, 20 anos, nada, né? Então, aí entra artigos científicos, um monte de coisa que dizem isso. Então, a gente tem uma história por trás da gente, toda dor ela tem história, um trauma envolvido e um parasita envolvido, gente. Entendeu? E é isso daí que a gente mostra para as pessoas, a gente chega nos protocolos e você vê resultados em um mês, você se transforma. Eu há uns 2 anos atrás, eu estava num ritmo de trabalho frenético. Muito, muito trabalho e queria abraçar o mundo, queria pegar tudo, queria fazer tudo e tal. E eu percebi que eu comecei a ficar... Eu sempre fui muito resistente à doença, desde de novo, muito difícil. Eu ia no médico fazer um exame e falava, tem isso? Não. Tem isso? Não. Tem isso? Não. Não. Tem isso? Não. Nunca tive nada. Agora, até óculos para ler eu preciso. E aí, eu estava numa pegada de trabalho muito pesada e muito estresse, muita coisa, muita responsabilidade em cima de você, sem saber administrar muito bem, aprendendo ainda muita coisa. E aí começou o corpo sentir, eu acredito, né, que foi isso. Ele começou a me dar uma gastrite nervosa. Sim. E eu achava que era o café, depois achava que era o leite, aí começou a me dar na canela direita uma coceira. Sim. Que eu coçava, que eu tinha vergonha de sair de bermuda. Sim. Porque a canela ficava russa, todo sem pelo, porque arrancava o pelo de tanto coçar, vermelhidão e esbranquiçada, aquela pele horrorosa, aquele negócio feio mesmo. E, assim, todo mundo fala, né, que a doença do momento é o estresse. Você está estressado. Sim, você tem que relaxar, você tem que trabalhar menos, você tem que dormir melhor, você tem que se alimentar melhor, você tem que fazer atividade física. Aí todo mundo fica te pilhando naquilo. Mesmo que nós estamos passando hoje, ainda a gente carrega uma história, que ainda não foi destruída. Entendeu? E aí você age com os temperamentos do que você trouxe. E esses temperamentos geralmente são errados. Tá, mas eu posso dizer então que essa emocional, carga emocional, emocional. Que desencadeou tudo. Emocional, tudo é emocional. Tudo é emocional. Toda doença tem algo emocional atrás. Todo.
Sem dúvida alguma. Ô, Ernesto, acho que até em cima do emocional que você está falando aí, você mostrou um caso pra gente de uma senhora que ela estava travada, ela não conseguia levantar, acho que é o pescoço. Lembra que você falava isso aqui é emocional? Aí você mostrou até um vídeo que você conseguiu destravar essa parte emocional dela lá e tal, e ela conseguiu, né, levantar a cabeça. Uma sessão que ele fez, assim, né? Até conta... Porque assim, o nosso corpo, no todo, no total, né? Não vou explicar coisas muito científicas e técnicas aqui, os traumas, eles ficam alojados em várias áreas do corpo. Tá? Isso vai nos deixando, né, cada vez mais sem força para o corpo ele se autocurar. Então, por isso muitas vezes a gente sempre está doente, sempre está tal. Quando eu olho para ele e vejo uma postura, por exemplo, assim, se eu botar a sua mão lá atrás, onde eu falar, e você fizer uma força com o seu braço aqui antes, com força, eu vou falar, vai lá, Bruno, toca nele lá nessa área, essa área. Quando eu abaixar de novo, você vai ver que você perdeu sua força. Porque é uma área que gravou um trauma e ainda não foi retirado esse trauma alojado do corpo dele. Tá? Depois que eu manipular ele, fazer as técnicas e tal, você vai encostar de novo, você vai ver que sua força continua. Ok, teve um resultado já. Porque a gente sempre pensou no nosso instituto, acreditando nas tecnologias hoje vieram para ajudar. A conquista que a gente teve de ter todos os equipamentos da saúde integrativa no nosso instituto hoje. Hoje nós somos os maiores que tem procedimentos gerais de técnicas integrativas do mundo, cara. Né? E todos os equipamentos, tudo que se fala de área integrativa nós temos. Então, mas eu sempre ensinei minha equipe a gente não ter nada. Então, se você tiver uma dor agora e ele também tiver, e eu apenas olhar a postura de vocês e tal, eu só identificar o trauma que você levou e conseguir desativar ele, você vê que sua dor passa e as coisas voltam ao normal. Entendeu? Então, esse é um grande segredo que você vai com conhecimento. É o dom de cada um, né? Tem gente que tem dom para as coisas. O meu dom foi isso, cara. Descobrir o que os seus traumas agrediram o seu corpo e trouxeram você a ficar com disfunções. Mas lá tem casos muito assim. Às vezes já botei... Olha que interessante que aconteceu. Um senhor não levantava, ele não fazia isso daqui há mais de 20 anos. Tá? E se ele caísse no chão, a família sempre não tinha estrutura para levantar ele. Ele tem 93 quilos. E ali eu botei ele para andar, botei a biomecânica dele. Foi a primeira vez depois de 20 anos que ele fez isso. Ó. Mas sabe aonde que ele levantou? Na maca preta. Quando ele sentava na cadeira branca, ele travava de novo. Porque a memória neural ainda não foi ativada para nova etapa que o corpo dele está vivendo. Entendeu? E aí a gente voltava ele para a maca preta, ele levantava. Aí eu falei, eu posso até falar o nome dele, eu falei, seu João, vamos fazer um teste que olha para o meu, né? Vamos fazer o seu corpo entender que ele já está funcionando, que não precisa ser no preto. Isso aí tem, né? Isso aí, como sou neurocientista, sabe muito assunto para falar sobre essa memória neural gravada. Então, por isso que eu te falo. O seu João ali na cadeira preta, ele levantava, na cadeira branca ele travava. É mais ou menos o nosso corpo. Eu posso te tratar, mas o que causou aquilo ficar ruim ainda não foi esquecido pelo corpo. Cara. E é isso o nosso segredo do nosso instituto. A gente consegue destruir isso o mais rápido possível. É o nosso objetivo. Que interessante. Não. E hoje é uma doença, com certeza, para mim, é a crise do pânico. Ela não é nada, mas é tudo. E ela pode realmente trazer muitas coisas sérias, inclusive a morte, por uma emoção que você sente. Entendeu? Que é ativada, a dissomatização. E as piores pessoas que trazem mais doenças são aquelas pessoas que guardam, somatizam. Então, a gente usa uma frase também no documentário, na minha vida e tal. A gente faz ali o corpo chorar o que ele não consegue sozinho. Entendeu? E ali, quando eu vejo que a pessoa ela dá aquela explodida, assim, quando ela está ali dentro, que foi soltado ali aquela região, que estava, né, alojado algo que agrediu o corpo dela, e a pessoa solta e começa a nem ela sabe que ela está chorando, dali para frente eu já sei que ela não vai ter mais nada. Entendeu? E enquanto isso também, marcadores são... para a gente ficar desconfiado, que quando você está no meio do estresse, no meio do problema, querem medir nossa pressão, querem medir nosso batimento cardíaco, obviamente que vai dar alto, cara. Aí eu não vou, né, chegar mais nesse assunto profundo, mas aí tem muita história para contar sobre isso. Né? Aí vai chegar tais medicações, aí o cérebro acha sempre que o que é a crise do pânico? Eu já tive, né? Então a crise do pânico para mim, se eu não tivesse, por exemplo, alguém do meu lado, eu não saía de casa, cara. Né? Então todas as doenças que eu trato hoje, todas eu vi que Deus me preparou, porque eu venci todas e virei uma autoridade no que eu falo
por uma questão de eu ter vivido aquilo e ser antes de fazer. Se eu não estiver bem emocionalmente, mas é que eu não estou bem com minha esposa. Se quiser conversar sobre a sua, no dia eu não converso. Eu não converso, entendeu? Eu falo, mude de assunto, vamos resolver outra coisa. Eu não estou bem para te jogar algo bom, talvez eu jogar uma dorminha para cima de você, né? Então, se cancela a agenda, cancela. Né? Cancela a agenda, porque eu não quero que você seja dali, saia do meu tratamento. É assim resultado. Eu quero te dar resultado. Eu gosto de ver resultado. Eu gosto de ver uma pessoa. Eu nunca sei como uma pessoa vai levantar da maca, cara. Eu sei que todos até hoje levantaram melhor. Se eles permanecerem melhor, não convém só a gente. Convém. Convém eles também. Da pessoa, né? O cara diabético lá, a gente regulou o corpo dele, limpou o terreno biológico. Matou os parasitas ali que pode estar causando o marcador da diabetes ficar alto. Achamos um equilíbrio lá e ele não tem mais, aí ele está lá comendo açúcar. Porque hoje a pessoa toma lá um remédio para diabetes, mas ela para o marcador ficar certinho, mas ele continua aqui. Então, na hora de chegar a conta, ela é alta. Ela é alta. Falei pra você não comprar esse negócio. Você viu que ele tá apontando sempre pra isso aí. Mas querendo ou não, são escolhas, gente. Eu já fui viciado nisso tudo, né? E aí, quando a gente para, igual eu, tive que voltar a comer carboidrato por causa de uma situação. Eu não tô me sentindo bem, sabe? Tô com dor no corpo todo, coisa que eu nunca tive. Tô com sinusite, com rinite, com asma. Quando você pega, por exemplo, eu não tenho compatibilidade com azeite no meu corpo. Né? É o teste que a gente faz em vocês lá. Vocês levam tudo que vocês comem em casa, bota dentro do saquinho, tá? Nós temos equipamento que vê se aquele alimento que você está botando na sua boca. O que faz a reação no corpo? Se ele tem ressonância ou não para você. Se ele tem compatibilidade ou não. Se ele tem, você pode comer tranquilamente, nunca vai acontecer nada. Se ele não tem, pode ser uma coisinha desse tamanho. Ela vai te dar grandes problemas. Ela vai te inflamar. Né? O corpo vai reagir contra o tempo inteiro. Eu, por exemplo, azeite. Eu nunca desconfiei do azeite, cara. Né? Você não chegou a passar mal por causa do azeite? Eu passo mal. Eu tava passando mal. Você tava passando eu não sabia por quê. Até que eu mesmo fui fazer o teste em mim mesmo. Peguei tudo que eu comi um dia só, porque eu tenho curto espaço de tempo, e fui ali, passei a noite inteira fazendo. Quando eu vi que era azeite, eu falei, meu Deus, Jesus, logo o azeite eu tô tomando. E aí, cara, quando eu parei de comer uma semana, minha rinite, minha sinusite, meu corpo variou um Ironman. Entendeu? E aí esses dias me dá vontade de comer, eu como sabendo que eu vou virar, minha barriga estufa, né? Fica inchado, a roupa não entra, começa a dar em mim, da sinusite, rinite e tudo que você imagina, né? Então, além disso tudo, né? Ali nós temos testes também, que eu, conversando com você, eu sei fazer se realmente aquela situação está te fazendo mal ou não. Por exemplo, se você tem um emprego, você odeia aquele emprego. Você não gosta daquele ambiente, você não quer ficar lá dentro. Já brigou com Deus e o mundo, já está indo lá por causa do dinheiro, mas a sua saúde está indo embora e você não está afim da sua saúde. Entendeu? Então, o que acontece? Aquele terreno biológico externo, que a gente chama, existe o interno e existe o externo, onde a gente vive. Cara, aquilo lá está te destruindo e você está lá dentro até quando? Então, a gente entra até na vida do cliente que eu falo, agora chegou a hora do seu corpo, está tratado, você vai ter força para começar a tomar atitudes de romper nesse ambiente que está te fazendo mal. E muitas vezes é a casa, tá? A casa. Por exemplo, você gostaria de entrar numa casa que 3 familiares morreram ali? Às vezes tem gente que não liga, mas acha que não liga. E está ligando. Né? Tem gente que fala que não liga, mas eu pergunto, você entra lá no quadro? Não, não entra. Ué, então liga, né? Então tem certas coisas que a gente vai encontrando na cabeça. Aí na quarta sessão que a gente fala, rapaz, eu estou precisando mudar. E essa pessoa começa a tomar atitude. E de repente, e eu sempre falo para a pessoa, tá? Falo, olha, cara, quando você começar a ter frequência de saúde na sua vida, você vai sair pessoas da sua vida e vai entrar pessoas novas, pessoas que têm saúde. Pessoas que estão lutando para ter saúde, né? Aí começa a não combinar mais as coisas. A gente acha que isso é brincadeira. Por exemplo, um ambiente de mentira, se você não é mentiroso, você não consegue ficar nele. Não é verdade? Você vai sair de perto e vai sair. Não que a gente tem que ser o santinho da história, mas tem coisas que não combinam com a vida que a gente conseguiu conquistar. Né? Então, a gente está em completa evolução, estamos fazendo parte disso, lutando cada dia mais para estar na evolução do que está para vir, né? Que cada dia a gente é uma vacina nova, uma doença nova, uma bactéria nova, o ar está cada vez mais poluído, a água está cada vez mais poluída. A intenção nossa é viver dentro do necessário para vencer essas coisas, né? Se você faz as terapias complementares só, por exemplo, você consegue suportar isso tudo de ar tranquilamente.
com o mínimo de valor possível. Uhum. Entendeu? E é mais ou menos isso. Não, demais. E o documentário vai sair assim, já tem 300 casos gravados. Eu ia né? perguntar justamente isso, né? Porque você está produzindo já um Sim, documento. tô Já não, produzindo. porque tem quantos anos que você está... Não tem muitos anos, não. Vai fazer, acho que 2 anos, 3 anos, né? 2, 3 anos. Aí o documentário vai mostrar vários casos, né? Casos que não conseguiam tratamento e foram tratados. Alguns já até morreram, né? E uns nasceram, porque você falou Uns que tem nasceram, processo. outros morreram, outros são curados até hoje. Então, Uhum. assim, o documentário é uma coisa muito séria, né? Tem que viver a vida da pessoa, tem que estar dentro da casa. Faz o acompanhamento. Não pode ser mentira, né? Não Uhum. pode ter. Tem muita prova sociais, relato jurídico, de imagem. Então, uma coisa bem séria. Mas nós já temos 300 casos já. Cada dia lá na clínica lá é um documentário. Dá para fazer por dia lá documentário. um É episódio. muito bacana, é muito bacana. Conta um pouco mais, de repente, de alguns casos que tá no documentário, que tem Eu acho que o uma parte caso, curiosa eu de acho que os colocar. casos, outra coisa que eu tenho que falar para vocês, muitas paralisias faciais. Hoje a gente resolve muito rápido. Antigamente era 30 sessões, hoje 3 sessões, né? Foi aquilo que eu te falei, às vezes você vai lá falar do seu ombro, eu tô vendo o seu rosto, ó, uma pré-paralisia. Falou, amado. Aí ontem me ligou uma cliente, falou, olha, fui no médico, ele falou que tá com pré-paralisia facial. Mas eu te avisei 6 meses antes. Nossa, que susto. Achei que ele tava falando de mim. Não. Não. Eu já tive crise do pânico. O meu rosto, ele ficava totalmente, assim, metade, né? Dormente. Dormente. É. O olho ficava totalmente sem rumo, piscando o tempo inteiro. Então, Bruno, olha só, lá no. Deixa eu te dar um caso bem básico lá do Instituto, tá? Uhum. Você. Por exemplo, cara, uma coisa forte que a pessoa está fazendo quimioterapia e fazendo com a gente junto. Uhum. Parece que a vida está normal fazendo quimioterapia. O cabelo cresce, a vida muda, entendeu? Uhum. Então, tem esse aspecto, né? De você estar fazendo algum tratamento que é forte e o tratamento nosso ajudar a pessoa se manter viva o tempo inteiro ali, Sim. sem efeito colateral. Isso é muito bacana, Sim. essa junção, Nossa, Deus. entendeu? E os casos mais, a escoliose. Escoliose, cara. Escoliose, a pessoa tem S, coluna em S, Uhum. ela, uma hora o corpo não tem biomecânica para fazer nada, as verdades sejam ditas, você tem a coluna em S. Uhum. Você pode realmente fazer exercício, se você parar para pensar, a biomecânica não existe para nada ali, tá tudo errado. Então, isso vai, né, afetando o órgão, afetando o sistema musculoesquelético, a pessoa vivendo com dor, vai dando maquiada ali e tal. E a gente, assim, chegou no nível de tratamento de escoliose muito rápido, né? Eu me dediquei a isso há muitos anos. E porque envolve o quê? Porque envolve a história por trás emocional. Enquanto eu não consegui destruir a história emocional por causa da escoliose, eu não dava resultado nos meus clientes. E até hoje que eu conheço, ninguém dava também. Então, há muita gente do mundo inteiro que vai lá procurar a escoliose. Então, o que a postura de escoliose vai levar futuramente a pessoa? Ela não tem biomecânica para andar, então chega muita gente de cadeira de roda. Muita gente de cadeira de roda. E muleta. Uhum. E saem sem muleta na primeira sessão e sem cadeira de roda. Isso é o mais impactante da clínica. Entendeu? Que a gente volta a biomecânica ali. Logicamente, lembra daquela memória neural que eu te falei? Uhum. Que o corpo dela não estava acostumado. Na hora ela vai levantar, mas vai pode andar, ser que... fica feliz, chora. É por isso que ela é tudo filmado. A gente filma antes e depois. Que a pessoa fala que não melhorou. Porque no cérebro dela, não é culpa dela. Aí que vem a nossa evolução também. Porque a vontade, às vezes, ela fala, Bruno, não quero mais te atender. Entendeu? Mas, cara, você tá vendo que você tá andando, você vê de cadeira de roda. Então, isso a gente vai amadurecendo, Uhum. né? E aí, você chegou a essa cadeira de roda. Você saiu sem cadeira de roda. Você acha isso pouco? Porra. É pouco? Não. Você chegou com a dor de 40 anos sem solucionar, tomando 40 remédios. Você sai sem a dor. Isso é pouco? Então, tem pessoas que não sabem agradecer o processo do corpo. Uhum. Isso é o pior problema para te falar. Quando uma pessoa não aceita a melhora, então aí existe 2 lados da história. Aquela que é codependente emocional de doença, para chamar a atenção dos outros, e aquela que é muito mal e quer curar todo mundo. Tem os 2 tipos de cliente. Uhum. Entendeu? E tem aquele que não acredita em nada, mas Duvida a mulher de tudo, né? tá querendo tanto que ele fique curado, que não aguenta mais, às vezes, talvez, um relacionamento ruim e tal, e tá vendo ali o marido, né, ruim, e quer levar sempre pro lado de alguém. Uhum. Mas nós temos que entender que todos nós precisamos passar por um reprocesso de tratamento, né, que não seja medicamentoso e cirúrgico. Não somos a fatia do bolo, mas a gente tem nossa forma de tratar que até hoje
90% dos clientes saem bem impactados. Não tem como, né, não sair bem impactado. O último caso agora foi uma senhora que praticamente não tinha pulmão, e ela, sabendo que muita gente foi tratada lá, ela foi por ir, tá na fase final da vida dela. Tipo assim, uma parte mínima do pulmão, nem sabia. Gente, eu não sabia que eu tô na entidade, que poderia até viver assim. Tá até internada, né, lá em estado grave, mas ela teve 3 dias de felicidade lá no instituto, cara. Ela conseguiu andar, ela conseguiu falar, ela conseguiu ver as irmãs dela. As irmãs delas estão se tratando lá e a gente ora para que ela descanse em paz, né? Porque viver do jeito que ela vive, com um pedacinho do pulmão só, né? Teve câncer, teve que arrancar o pulmão todo, então, pelo menos ali foi um momento de alegria para ela. Então a gente lembra sempre dessas coisas, né? É um ambiente alegre, feliz. Sempre tem aqueles que querem, né, trazer uma situação diferente, mas a gente tem que aprender a lidar, o mundo não está fácil. Né? Sim. Ô, Ernesto, é assim, eu acho sensacional, né? No início aqui eu falei que, pô, virei fã, fui lá, primeiro caso de áudio, eu falei, caraca, esse cara aqui é mágico, né? Ainda não fui lá para me consultar, mas eu preciso e quero. Você mandou mensagem querendo se consultar, mas vai. Eu vou. Na verdade, vai eu, minha equipe toda, meus amigos. Todo mundo que eu falo, a mulher, ela tá falando ali, tá todo mundo cheio de dor. Mas é tão bacana ver sem dor, gente. É tão bacana. Pô, eu não faço nem ideia como que é. Eu vivo com dor porque eu lido com gente com dor, mas a dor pra mim, olha só que bacana, te contar rapidamente aqui. Esse dente que eu botei aqui, tem um convidado meu ali que você conheceu, né? Sim. Ele tá de prova ali, que para tudo que a gente conta assim, muito alto, todo mundo acha que é mentira, mas a gente não liga isso não. Contra fatos não há argumentos, é verdade, cara. Então, eu sempre durmo, porque a dor no meu cérebro é que tá me curando. Quando eu sinto dor no corpo, sabendo que vai me tratar, então eu entro num estado assim, que tá me curando. E o cara tá lá pocando meu dente e falou, Ernesto, pela segunda vez eu boto dentro de você sem anestesia e você ainda dorme, cara. Então já é um entendimento do processo que o nosso corpo passa para ficar melhor. Entendeu? Então essa dor ela começa a diminuir cada vez mais que você vai se tratando. É muito maravilhoso. É muito maravilhoso poder dar esperança. Ver, assim, cara, vou te falar a verdade, se eu pudesse... A gente vive lá na nossa empresa por um propósito realmente para o reino de Deus, entendeu? E a gente atende até eu tenho uma equipe, a enfermeira Mônica Moraes, que atende as crianças que foram abandonadas no estado e foram ali espancadas pelos pais, né? E a minha equipe ajuda ali, ela sempre que ela precisa, o instituto, né? Ver aquelas crianças, que ela vê com história ali e tal. Então, como a gente está junto com essas crianças e a Mônica há muito tempo, é muito difícil alguma coisa me abalar, porque eu acho que para mim já é um nível máximo ali, né? Então a gente tem um propósito, sabe? O nosso propósito é que esse documentário saia para que todos comecem, sem querer bater com outros procedimentos, com ninguém. É só as pessoas realmente falando, cara, eu cheguei assim, só a história desse cara com filho, ele não consegue nem começar a contar, cara. Ele olha pra gente, ele vai lá de vez em quando para visitar a gente. Ele só chora. Conta esse caso aí, porque a gente contou antes de gravar. Ah, é? Então, posso falar o nome dele, tá? O André, ele e Darlene, eles não poderiam... Ele aconteceu um problema da hérnia dele, deixou ele sem andar, né? Não conseguia mais andar, foi perdendo os movimentos das pernas. E tinha um sonho de ter filho, né? E cada vez foi piorando. Primeiro passo meu foi falar que ele ia conseguir. E ele conta isso até hoje, né? E ainda ele falou que o que mais impactou nele no tratamento dele todo não foi nem ele voltar a andar e chegar no resultado que eu vou contar. Foi ele falar que ele conheceu um homem de Deus, que ele não imaginaria nunca que seria um homem de Deus, tatuado, com piercing, cara de doidão e tal. E ele falou, cara, a sua presença me impactou mais do que o tratamento. Como você age, o que você faz, como você lida com as coisas. E eu aprendi mais nisso com o tratamento. Isso é muito bacana. Vários clientes viraram amigos mesmos e vivem assim do meu lado, seguindo, né, o que eu faço, a forma minha de viver. E voltei ele a andar primeiro, né? E depois o sonho dele era ter filho, né? Ele não tinha mais sistema reprodutor. E aí eu fui tirando os cofatores, né, de erros que isso pode gerar. Resumindo, no final de tudo, um certo dia eu tô lá, cheguei a gravar o documentário, porque de qualquer forma... Ele estava participando de todo o processo? Todo, porque quando a pessoa, assim, tem procedimentos que são muito graves, né? Um caso desse, ele já está entregue, né? Assim, ninguém pode resolver. Então, está entregue e às vezes a pessoa não tem um financeiro ali. Então a gente botou no documentário
porque eles vão ter que gravar a vida deles, ter que abrir a casa deles, vão ter que viver aquilo dali. E teve muitas pessoas que tiveram cura e depois não quiseram aparecer. Por isso que eu te falo que a coisa é muito séria. Pessoas que perderam o cabelo, que a gente voltou o cabelo em um mês, não quero mostrar como era antes. Então, tipo assim, pessoas que não têm propósito, né? Então, hoje a gente tem 5 casos mundiais no mundo inteiro, oncológicos, que a gente está dando suporte, que a gente não pode falar aqui, mas que futuramente vocês vão saber, né? Até que eles assinem contrato para aparecer publicamente. Mas são casos mundiais que estão lá dentro do Instituto e estão ficando muito bem. Mas vamos voltar no André. O TDAH aqui às vezes bate, né? O nome TDAH aí que a galera conhece. É muita coisa na cabeça. Então, o André, ele, de repente, ele e a Darlene ali me mandaram uma mensagem, a fotinha. Obrigado, titio, estou chegando. Cara, eu acordei daquele jeito, comecei a chorar. E hoje eu poder atender a criança é mais louca ainda, porque ela nasceu com a deficiência no pescoço, eu já manipulei, e os dois chegando com ela assim no instituto, isso foi... Todo mundo começa a chorar, né, cara? Não tem como. E aí ele olha pra gente, chora, né? E ele fala, o Ernesto nunca deixou de falar pra mim, vai dar certo. Então, pra mim, sempre vai dar certo. Depende da pessoa que está, se vai dar certo, né? Mas alguns querem passar pelo processo e outros não. Então, eu me dediquei muito à vida deles. E tem a história do Maico também, cadeirante, que sofreu já dando um tiro na cabeça dele, onde eu não posso contar, porque é surpresa do documentário, começo com ele, mas quem vê o Maico hoje fica desacreditado, né? Então, o André eu já contei, porque ele já mostrou no Instagram e tudo, mas os documentários são casos de pessoas que não conseguiram tratamento com nenhum tipo de coisa e saíram tratados em 7 dias, né? Sensacional, já quero ver. Onde que é? Qual cinema? Aí depois você vai saber onde que vai passar. É o documentário que vai, né, para essas redes aí, mas está em negociação. Sim. E também vamos agora estar dia 6, 7 e 8, mostrando, acho que é a última vez que eu subo num palco, né? E vou levar tudo que eu aprendi até hoje, documentado e tal, e vou fazer uma palestra ao vivo, pegando alguém da plateia, como eu sempre faço, né? Um desafio, mas eu gosto. Mas por que você disse que vai ser a última vez que você sobe no palco? Porque eu acho que vou fazer mais eventos mais particulares, não tão grandes assim, porque há uma certa perseguição também, né? Há uma certa perseguição sobre esses procedimentos, né? Que vão contra alguns tipos de sistema, né? Então, a gente tem que saber também lidar com as coisas. E eu não sou muito de aparecer, né? Eles me chamam para esses eventos grandes, mas eu acho que o meu tempo agora é de concluir os artigos, os cursos e o documentário, né? E continuar treinando a equipe, né? Porque eu creio que o mundo vai nos levar a cada dia a ter mais doenças. Ele está nos deixando doentes, né? Sim. Então, eu tenho que produzir mais. Esse é o meu chamado, cara. Eu acho que hoje não tem o porquê eu viver isso tudo sem propósito, né? Não é fácil para mim, para minha esposa, que se dedica também, a minha equipe que está ali comigo, mas principalmente eu e minha esposa, nós somos totalmente dedicados, trabalhamos juntos. Ela tem história muito grande também na área da saúde, né? E o nosso sonho é que esse dinheiro do documentário seja para cuidar dessas crianças espancadas, né? Criar um lar de idosos com um padrão mais alto e criar um abrigo de animais também e tentar trazer uma lei mais forte para animais. É o nosso sonho, né, com esse dinheiro do documentário. E esperar aí Jesus voltar e nos levar aí com a obra cumprida, né? Não, demais, cara, demais. Eu sou suspeito para falar, né? E quem quiser ver um pouco mais, tem o Instagram do Instituto, tem o seu... conhecer, vamos colocar assim. A gente vai entrar com as coisas mais fortes a partir dos 2 meses, certo, né? Para frente, está sendo produzido e tal. Até hoje são, assim, pessoas que assinaram papel para poder estar lá no Instagram, que são casos muito sérios, né? Muita gente pode achar que é mentira, e sei lá o quê. Então tem ali o documento, tem a vida da pessoa, tem a pessoa realmente está bem. E a gente não pode jogar coisas muito graves lá, né? Porque, por exemplo, foi uma pessoa... Gente, a mãe de uma criança foi falar que foi tratado no instituto que a criança não usa mais insulina. A mãe da criança lá postou. Foi ela para cima de mim, querendo derrubar meu Instagram, entendeu? Tem certas coisas que até isso, né? Tem. A gente passa muito por isso. E hoje, graças a Deus, eu preciso mais da sua indicação para dele para dela. Porque se for depender desses haters, dessas pessoas que não têm propósito e não quer ver o bem das pessoas, e fora que não convém também eu falar qual órgão
sem ser o meu, eu sou perseguido, porque isso sempre vai existir. Uhum. A pessoa que tem propósito e tem sucesso, ela tem que botar ali a perseguição junto e saber aguentar ela, né? Sempre vai ter. Tem que ser resistente. Né? Então, para mim não me incomoda. Já me incomodou, não me incomoda, já amadurecendo. Eu já até meio que acostumo. Na verdade, eles só me promoveram. É verdade. Só me promoveram. Mas não vale nem a pena falar sobre esse assunto, que a gente tem assuntos melhores para falar. Claro. Pô, mas vamos deixar aí para todo mundo, né? Visitar o Instagram lá do Instituto. O meu é ernestoneto.terapeuta. Vamos ver se vai mostrar aí, ó. Faz a mágica, produção. Aqui a gente tem alguns casos assim, né? Isso. Esse aí é do Instituto, certo? Esse é do Instituto, né? Aí tem aqui... A gente está indo em fase de produção. Ali foi a live de ontem, ó, traumas e dores no corpo. Né? Aqui conta, né? Aí eu vou falando para vocês aí, ó, o que são os fatores, né? Os cofatores principais das doenças. Aí já mostra o que um telefone ligado, aí o que acontece, né? Todos os nossos telefones, existe, por exemplo, um chip de R$100 que te protege de toda a radiação, que está no topo de causa das doenças. Então, são coisas que você aprende lá com a gente que vai evitar 90% das suas doenças aí, né? Aí eu vou fazendo os videozinhos, aí tem coisa muito bacana. Esse é do Instituto, mas tem o meu lá, pessoal, se puder ir. ernestoneto.terapeuta. Agora, esse nome de vocês, parabéns. Respeite a minha história. Eu acho muito bacana isso. Cara, a gente... muito forte isso. É legal. Muito forte. Na verdade, tem um pô ali depois, né? Tipo, respeita a minha história, pô. Muito bacana, muito bacana. Também, né? Olha lá, olha, essa daqui, sobe mais um pouquinho. Aqui essa publicação. Aqui tá a minha esposa, esse chefe de ambulância aí. Ele é um grande... esse caso, aquele caso que você contou, né? Que você ajuda essa criança. Né? A gente fez uma imagem aí menos pior, sim, mas só Deus e a misericórdia dele. E esses dois aí, a enfermeira Mônica Moraes, com toda a modela, fica 24 horas cuidando dessas crianças. O João, que dirige a ambulância, um homem lá. Ali é o doutor Laí Ribeiro, que é uma grande referência para mim, uma referência mundial. Né? Esse aqui é um evento que vai ser dia 6, 7 e 8 de setembro. Os melhores, mais renomeados aí vão estar aí. Esse que você falou que é o grande evento que você vai esse daí. Esse evento aí ele vai fritar. São Paulo, né? Vai ser um evento para 1.000 cacetada de gente, pessoas do mundo inteiro. Eles são os palestrantes mais renomeados aí conhecido. Isso aqui é um sorteio que a gente está fazendo, pessoal. Vai lá, ó, sorteio de harmonização facial, um colágeno. E aí explica um pouco dos procedimentos, né? Quem quiser participar do sorteio, clica ali, vai fazer as orientações ali. Ó, ali atrás tá as células ali, ó. Se quiser botar aí aqui para passar. Esse aqui? Coisa rápida ali, ó. Olha que legal lá, ó. Vai pra lá atrás, lá, que a gente falou das células lá, ó, as células lá, ao vivo. Ali, e aonde é o preto é onde elas moram, entendeu? Que é o plasma sanguíneo, né? E ali, nessa televisão, você enxerga se suas células estão propícias a ter doença ou não. Então, esse é um grande segredo aí para que vocês tenham, né, vivam sem doença. Muito bacana. Top demais, top demais. Então, galera, vamos lá. Esse caso aqui também, a senhora de uma doença autoimune que nunca acharam no mundo essa cura. Na primeira sessão aí, ela é bem grande esse vídeo, né? Olha lá. Ela nunca riu. Acho que foi esse que você mostrou. Acho que foi você conheceu esse caso, né? Você vê que ela tá emocionada ali. Todos se emocionam. Todos os dias eles se emocionam. Não tem uma sessão que o cliente não se emociona. Todos eles se emocionam muito. Aí, levantando sem dor, né? Essa gravação aí já tem o pessoal do documentário gravando. E vocês todos também estão convidados para ir para São Paulo, tá? Você só falar... naquele evento, tá? A minha equipe vai estar Essa aqui é um cara de cadeira de rodas que chegou e já saiu sem cadeira de rodas na primeira sessão. E aí eu sempre boto uns vídeos, né, motivacionais, que para você entender, né, cara, o que nós estamos vivendo, né, os hábitos ali de hoje vai definir nosso futuro, né? Se a gente vai ficar numa cadeira de roda ou não. É sempre bom, ó, olha só, um velhinho que se cuida e como ele pode parar, né? Então, olha lá a diferença. Você define o seu futuro. Isso. Então, estou sempre botando também essas questões, né, para
para ajudar as pessoas a se motivacionar, Uhum. né? Para se motivacionar. Mas muito bacana. Depois espero que todos visitem, gostem. Sim. Nós está tudo aí, né? Daqui eu falo um pouco da compatibilidade alimentar. Aqui é a história ó, da filha que chegou. Ah, esse André, caso aí, é. ó. Aí ela tá só barriguda, né? Olha lá. Mas o próximo post é o neném, é outra neném. Acho que pra você também deve ser muito gratificante, né? Cara, eu fico mais emocionado que eles, né? É o resultado do seu trabalho. Eu acordo todo dia dolorido, mas eu sei que é por uma boa causa. A dor passa na hora quando eu chego no instituto, entendeu? Porque Ali. esse homem feliz é demais. Cada história dele vocês verem aí. Um dia vocês conhecerem ele pessoalmente. Mudou a vida dele inteira. E aí tem uns casos, né? Mais assim. Esse aqui são todos crentes de fora, a maioria de fora. Fala muito sobre o terreno biológico aí também. Tem umas burdoadas também, tá, gente? Tem que ter, olha aqui, né? ó, Sr. Jonas aqui, ó. Bota aqui embaixo aqui, ó. Olha a felicidade do Sr. Jonas indo, ó. Ó, 200 anos operando, desculpa, 70 anos operando câncer atrás de câncer, sem rir, ó, com o nosso suporte a pacientes oncológicos. Ele já conseguiu andar na primeira consulta, saiu correndo na chuva. Tá doido, sério? Olha ele rindo aí, ó. Que isso, cara. Então, tem muitas histórias aí, gente, muitas histórias. Muito bonito, muito bacana mesmo. E parabéns. Obrigado. Cara, demais. Obrigado. Eu sabia Demais que ia mesmo. ser Obrigado. muito bom. E eu queria também que as pessoas conhecessem mais, né? Que acho que deveria conhecer. Eu acho que o Bruno tá com aquele sentimento assim, quando você vê um filme muito legal, que você... Sabe como é? Você Nossa, fica empolgado. essa pessoa tem que assistir, tem que conhecer. Então ele foi lá, sim. ele contou pra mim, ele falou, cara, a gente tem que chamar o Ernesto, e vai vir, vai contar a história dele, você vai conhecer, você vai achar legal. E, cara, realmente muito legal a sua história, o seu trabalho muito bacana, inspirador, incentivador também, né? E respeita a minha história, né? Obrigado. Respeita a minha história, pô. Exatamente, cara. Gostei Parabéns. demais, parabéns. Obrigado aí por você Obrigado. doar um pouco do seu Obrigado. tempo aí pra gente. Tamo junto. E sucesso pra vocês. Pra gente. Já senti que deu certo e vai dar muito certo. Pô, Amém. valeu, obrigado. Galera, é isso aí. Deixa o seu like aí, curte, compartilha. E até a próxima, hein? Valeu.